No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de banqueiros corruptos que ficam impunes, populismo, drogas legais e muito mais. Os chineses são o bicho mais estranho em termos de turista. Mas vou-te explicar porquê. Desculpa, agora parecia que estava mansplaining, não é? E o pessoal que rouba milhões não lhes acontece nada. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Without Beards on the Tongues. Como é que é? Epá, não me apetece fazer isto hoje. Então, olha. Estou sem ideias, estou farto, não é isso, não me apetece fazer hoje. Apetece-me. Mas estou farto de ter opiniões. Há semanas em que estou farto de ter opiniões e ter que dizer coisas. Mas não podemos não ter opiniões. Podemos só, por exemplo, falar de gajas. Mas mesmo boas. Implica opinião sobre... Estás a ver? Cá está. É. Há uma espécie de uma tirania, hoje mal te levantas de manhã, porque não é... Mesmo que não tenhas a necessidade de ter uma opinião, o teu software mental, basta abrires um jornal, lês uma notícia e automaticamente aparece um pensamento relativo àquilo que leste, não é? Uma posição. Há pessoas que não. Há pessoas que é um vácuo. Então, basicamente, nós somos vítimas da nossa inteligência, Sim. eu e tu, não é, Guilherme? Tal como todos os nossos ouvintes. Claro. Juntaram-se aqui as únicas 10 mil pessoas inteligentes em Portugal. Aquelas que, no caso de um apocalipse, deveriam sobreviver para continuar a espécie num nível mais elevado. Não sei. Num apocalipse queres pessoas inteligentes ou queres gajas safadonas, percebes? Não sei. Não sei. E às vezes não quer dizer que não... Assim, convém algumas pessoas inteligentes para depois poderem, sei lá, inventar... imagina que tudo vai ao ar, não é? Portanto, para recuperar tecnologia, para fazer canoas, essas coisas todas. Porque eu acho que canoas não sei fazer. Canoa ou boas tetas? Não sei. Eu vou pelas boas tetas. Não quer dizer que também boas tetas boia, não se coadunem com inteligência. Sim. Claro que sim. Atenção. Tu viste essa cena que aconteceu com o Steve Martin, o comediante, que ele escreveu sobre, acho que foi sobre a Diane Keaton, que escreveu a atriz e dizer que quando eu a vi as primeiras vezes no cinema, disse, pá, que mulher linda e incrível e charmosa, e depois conhecia e era inteligente. Sim. E houve imensa gente que levou a mal isso como... se fosse, ou seja, como se estivesse a menosprezar a inteligência e que tivesse colocado a atração física. Mas normalmente, eu vi há pouco tempo, mas assim, normalmente é isso que acontece. Sim. Ninguém olha para outra pessoa e diz, tens deves ter um sentido de humor inacreditável, ou és uma pessoa de caráter, de bom caráter, não é? Sim, eu acho que ali o que se interpretou foi que ele ficou admirado por ela ser mas inteligente, isso é porque aquela... Mas isso já é Sim, especulação. Já é não é? especulação. Mas já agora, eu estava ontem a ver Portugal Fashion. Estava a dar uma reportagem sobre Portugal Fashion. E eu estava a ver aqueles gajos na passadeira a andar e eu estava a pensar, isto é o trabalho mais inútil do mundo. Ser modelo. Não é? E quando há essa conotação às vezes da inteligência, é porque um macaco faz aquele trabalho. Claro, a roupa não lhe assenta tão bem. Pode não sentar tão bem, mas faz aquele trabalho. É andar na passadeira, dar a volta e voltar para trás. E principalmente os de passarela. Os outros, se calhar, fotográficos, ou isso até pode... Obviamente que há boas criações de moda que até passam uma mensagem, tem um conceito, pode ser uma expressão artística, mas eles têm atributos físicos que, de alguma forma, não só estão em sintonia com aquilo que a moda quer passar, que é algo bonito, esteticamente relevante, mas também... é a mesma coisa, se calhar se fores fazer uma pintura, tem mais lógica fazeres numa tela de boa qualidade do que, sei lá, numa fralda, não é? Ou seja, eu acho que há uma lógica que é as roupas devem ser bonitas ou atrativas, logo aquilo que vai mostrá-las também deve estar em sintonia, e outra, que eu acho que é uma jogada também comercial, que é as pessoas preferem ver roupas em gente bonita do que em macacos, não é? Certo, mas eu quando vou a uma loja comprar roupa, eu chego a me ver naqueles manequins de plástico. Não precisa de lá estar um gajo bué da jeitoso a usar aquilo.
Para mim, Mas olha, é quando tu diferente. imagina... E repara, eu não estou a dizer que os modelos são burros. O que eu estou a dizer é que os modelos podem ser burros. Claro. Não é preciso para nada. E levam-se, quando tu vês entrevistas, muito a sério, como se fossem mineiros ou uma merda assim. Como se fosse um trabalho muito difícil. Porque isto é muito desafiante, muitas viagens. Não, tu só tens que ser bonito, estás a ver? Muitos deles até têm uma genética privilegiada, nem têm que ir ao ginásio e até podem comer o que quiserem. E é um trabalho inútil. Isto é a minha inveja a falar, claro. E tu achas que está sobrevalorizado a sua importância Claro que está. na pirâmide social? Claro que está. Se tu vis modelos de topo ganham milhões. O pessoal fala do jogador da bola. Mas os modelos de topo ganham mais que os jogadores da bola. E não fazem nada. O jogador da bola tem que treinar, tem que se aperfeiçoar. O modelo não tem que fazer nada. Tem que fazer, cara, pousar porque eu tenho de... Irrita-me. Irrita-me porque não chamam aquilo com o que é uma cena básica de fazer. Não acho, obviamente, se aquilo gera um mercado para ganharem aquilo, tudo bem, não tenho problemas nenhuns com isso, mas não achem que aquilo é o trabalho mais difícil do mundo. Sabes que em Nova Iorque há muito scouting nas ruas, nas lojas, nos cafés, modelos. E depois há os burlões, obviamente, que é quem faz dinheiro a convencer-te a tirar os headshots, não é? Que são aquelas fotografias que tu precisas. Os books fotográficos. Exatamente, então chegam, aproximam-se-te e dizem, tu já pensaste nesse modelo? E uma vez eu estava, quando fui para Nova Iorque, tinha 25 anos, e estava numa livraria, veio um desses gajos, já pensaste em ser modelo? E eu desatei-me a rir na cara dele, não vai funcionar. Claro que não vou ser modelo e não te vou dar 250 euros para tu me fazeres as minhas fotografias. Não havia redes sociais, se calhar, porque agora podias ter bons mugshots para pôr. Fala nisso, vi no meu Facebook uma daquelas mensagens que tu nunca deves escrever numa rede social, que é: procure crianças entre os 13 e os 11 anos, entre parênteses rapazes, para anúncio de TV. Percebes? Mas não podes fazer isso. Não. É estranho. Se algum dia houver alguma desconfiança sobre essa pessoa, está feita. Vão logo apanhar esse post e desconfiar. Ou então é um pedófilo daqueles que se esconde com a verdade me enganas, não é? Sim, mas repara, viola as crianças, mas a seguir mete-as num anúncio e ganham bem. Claro. Não, nem tudo é mau. Não é? E depois não venham cá as crianças não sei quantos meses depois dizerem que eu quero mais dinheiro. Sim, ele trocou uma fralda com a língua e não sei o quê. Olha, por falar nisso, gostei muito do sketch do teu último Falta de Chá, do episódio 2. Não vou desvendar, mas vou apenas dizer que vale a pena para os ouvintes verem. Já está disponível no YouTube, certo? Já. Falta de Chá, não há ideias estúpidas. É o nome Exatamente. do episódio. E é o 3º ou 4º sketch, não é? Talvez. E vejam, porque eu acho que é um monumento ao humor arriscado. São só 10%. São só 10%. É só isso que eu vou dizer. Portanto, muitos parabéns. Muito obrigado. Ora é essa. Pela parte que me toca. Passa para cá os 20 euros que nós combinamos. Está aqui. Mais coisas que nos trazem hoje é esta cave no Instituto Superior Técnico. A quem agradecemos desde já, a Rádio Zero. Pronto, o que é que nos traz hoje? Olha, antes de avançarmos, estas pequenas conversas que nós temos, de assuntos que nós temos antes de avançar para os temas que realmente importam, ficaste desiludido com a Tempestade Leslie? Fiquei. Para já, Leslie é um nome um bocado mariconso. Eu questionava-me sobre isso, se era o Leslie ou a Leslie, que era para não estar a ofender as pessoas que se identificam com fenómenos atmosféricos, não é? Claro. Se bem que ele era o furacão e passou a ser a tempestade tropical. Transgénero. O fenómeno climático transgénero. Gender fluid. Mas fica um bocadinho triste. Acho que a montanha pariu um rato. Tu achas que havia nas pessoas um desejo... Havia. Eu queria ver vacas a voar. Queria ver vaca, carros virados do avesso. Porquê que será que é isso? Não sei. Porquê que será? Acho que é muito imaginário também que nós vemos lá fora. Há bons tornados. Nos filmes há carros a voar. Sim. E nos Estados Unidos, principalmente, onde, por exemplo, estados como a Califórnia, onde a construção é basicamente de madeira, é muito mais difícil numa cidade como Lisboa, que as construções são de tijolo e betão, haver grandes estragos, pode haver, do que na Flórida, com aqueles parques de relotes todos. Eles dizem, a minha casa desapareceu. Pudera, vives numa relote? E vais montar outra vez a relote no sítio onde passa tornados todos os anos. Exatamente. E eu acho que, porque eu dei por mim também a pensar isso, que é, isto vai dar bons vídeos para o Instagram, merdas a voar, estás a ver? E então já estava a ter tipo uma cena do temporal, e acho que inconscientemente há um bocadinho isso. Primeiro a atração da desgraça, não é? Parares na autoestrada para ver se vês cadáveres na faixa do lado, no acidente. Sim.
E depois acho que nos dias de hoje acontece também isso, que é isto vai dar bom material para as redes sociais. E além disso, o tempo, ou seja muito calor, não é? Com as fotografias dos termómetros no carro, seja tempestades, o tempo é uma espécie do primeiro dramatismo da nossa existência. Ou seja, basta tu acordares de manhã e veres que está um grande dia de sol ou que está a chover e nublado, isso é o primeiro fator dramático do teu dia. Sim. E nós estamos muito ligados a isso. Eu tenho uma teoria muito filosófica sobre isso, que é, nós queixamos-nos do tempo, gostamos de nos queixar do tempo porque não o podemos mudar. E então... Mas há uma base psicoterapêutica para isso, porque normalmente aquilo que te irrita ou aquilo que te incomoda à tua volta é a tua falta de poder sobre as coisas. Tipo, alguém que fala alto, que estaciona em segunda fila. Sim, assim. mas eu acho que isto é diferente, que é, podemos queixar-nos sem a obrigação de ter de mudar. Ou seja, quando tu te queixas de uma coisa contra a qual tu podes fazer alguma coisa, levantar o cu do sofá e realmente tentar ou ajudar ou mudar o mundo... nisto não, nisto tu podes te queixar à vontade, ninguém te pode dizer então levanta-te do sofá e vai lá pôr uns paraventos em Lisboa, ninguém te pode dizer. E enquanto há outras coisas que tu te queixas e que podias fazer algo para mudar efetivamente, e que refilar nas redes sociais não faz nada, e eu acho que pode vir daí, é a minha explicação sociológica. Além de estar intrinsecamente ligado aos nossos desbloqueadores de conversa, não é? Claro, o tempo é sempre um assunto. Imagino que ontem no trabalho foi só isso. Então, Leslie, vou muita coisa, mas acho que na Figueira da Foz ainda... Também gostei muito do ping-pong televisivo de praia em praia, de norte a sul, onde nada acontecia. Nada. E aquilo, é assim, por mais absurdo que aquilo seja e que me desperte o espírito crítico, eu tenho uma certa empatia com os desgraçados que estão ali. Sim. Porque tem que ir para o sítio pior. Uma noite de sábado, podiam estar a beber copos com os amigos e basicamente têm que falar sobre nada. E isso fez-me lembrar um gajo que foi despedido da Fox News já há muitos anos, em que na Fox News, aliás, há em vez do critério editorial ser o que é que interessa noticiosamente, muitas vezes há memorandos internos de dizer, olha, vamos falar exatamente disto. É uma espécie de uma narrativa ideológica, não é? Vamos falar disto esta semana. São pró-Trump eles, claramente. Então, isto foi na altura do Bush, acho eu, e era a inauguração de uma das bibliotecas. Normalmente as bibliotecas têm nomes, ou pelo menos há uma biblioteca no país que tem o nome de um presidente, e acho que era do Reagan, se não estou enganado. E era a inauguração, e eles estavam constantemente a fazer diretos, mas não estava a acontecer nada, não tinha chegado ninguém. Sim. E a determinada altura o jornalista tornou-se irónico e disse, como estão a ver atrás de mim, multidões gritam e as pessoas estão loucas com a inauguração da biblioteca. Sim. Foi despedido depois. E eu estou sempre à espera do momento em que um gajo desses faça isso aqui em relação ao tempo. Tipo, vem um tsunami incrível, eu vou fugir. Fujam. E depois eu achava giro que era a Proteção Civil a aconselhar para não ir para as zonas costeiras, os jornalistas nas zonas costeiras a dizer que as pessoas estavam nas zonas costeiras. Não, e a pedir imagens, para enviarem imagens do temporal. O que é que o Zé Burro vai fazer? Vai para a zona costeira tirar umas fotos e fazer uns filmes. E e foi estranho, mas acho que morreu uma pessoa que caiu, acho eu, com o vento, em casa do Alpendre, tipo, uma cena assim. E depois tinham dado a notícia de outro morto em Montemoro Velho, que afinal não era só, morreu de causas naturais. Só tinha aleijado, não? Foi de causas naturais. E eu pergunto, morrer num furacão não será morrer de causas naturais? É verdade. É um ato de Deus, tal como um ataque de coração. Exatamente. Deus castigou-te. Castigou, porque os gays andam a fazer muito sexo anal. Exato. E há temporal, não é? É o que dizem os evangélicos. Com sexo anal, tenha mais temporal. Sim, há mais... É o efeito borboleta, levas no cu em Lisboa. A onda que espalha-se e de repente, não é? Morrem 50 mil filipinos. Borboleta é um animal meio gay, não é? É verdade. É com asinhas e transforma-se. Olha, transformei-me, era uma lagarta, agora sou todo bonito. Saí do armário, saí do casulo. Mas é engraçado, não tem graça nenhuma. Eu fui sair na mesma. Eu fui sair. Eu primeiro fui ver as imagens de satélite. E eu vi logo, ainda antes de noticiar, olha, isto está a ir para o norte, já não vem para Lisboa. E adivinhei. Pronto, eu estava fora de Lisboa, estava num hotel, e para mim o pior foi que fui apanhado numa tempestade de chineses. Tipo, no hotel havia eles que andam com a máquina fotográfica. Eles eram tipo, claramente...
tu sentiste, ou seja, houve ali de repente na sala do pequeno almoço uma proporção do que é o planeta, que tu te esqueces, não é? Porque vives em Portugal, não tens a noção da proporção de que há muitos indianos ou muitos chineses, e ali eu era a minoria, estava rodeado de chineses. Sim. Os chineses são o bicho mais estranho em termos de turista. Epá, porquê? Sempre que eu viajei pela Europa e fiquei em hostels, epá, os chineses, não os asiáticos no geral, porque os japoneses e principalmente os sul-coreanos, mas os chineses são muito, os que eu apanhei, obviamente a estereotipar, mas de todos, muito pouco sociáveis. Não deitam-se às 8 da noite, às 6 da manhã estão a acordar para ir caminhar e tirar fotos e não falam com ninguém. E muitas vezes não falar ao ponto de serem antipáticos. Claro que é a cultura deles, mas não dizem bom dia, boa tarde. Tu não achas que o impedimento da língua também... Não, porque eles falam inglês. Falam? Aqueles falavam inglês, sim. Mas sabes que... Mas são muito... são desconfiados das outras pessoas, provavelmente. E são muito... Não estão ali... Eles estão ali para tirar fotos aos monumentos. Não estão cá para conversar nem para conhecer pessoas. Não achas que isso poderá ter a ver... Quer dizer, haverá inúmeras razões culturais... Com a ditadura deles, não é? Exatamente, claro. Que é aquela questão que cada vez se tem tornado mais asfixiante para o chinês. O chinês é um bicho que é muito asfixiado pela... Até porque o ar lá... o ar lá asfixia-te mesmo. Os níveis de poluição, aquilo é de cortar à machadada. Que é o tal sistema de pontuação, não é? Imagina que tu és apanhado a fumar na rua ou a não atravessar na passadeira. E podes ser até denunciado pelo teu colega de trabalho. O gajo foi apanhado a fumar, e que depois tira créditos que te impedem de ir ao cinema. Mas isso comprar... já está em vigor em algumas províncias. Já. Não podes comprar bilhetes de avião ou bilhetes de comboio. Eu vi um gajo que já nem conseguia pedir crédito por causa disso. Eu sou obviamente contra isso, mas imagina a quantidade de pessoas que iam deixar de conduzir porque já não têm créditos para tirar a carta. Mas a carta já existe isso, ou não para é? votar. Mas isso já existe na carta. Sim, mas diferente, porque é só pelo teu comportamento na estrada. E isto seria... Se tu fores uma merda no Pingo Doce, vais ser uma merda na estrada. Vi ontem... Não necessariamente. Não necessariamente, sim. Mas tipicamente... se fores... Não tiveres civismo num dia normal, na estrada ainda vais ser pior. Isso é civismo. Sim. Porque imagina, tu podes ser péssimo na tua... Não, estou a dizer no Pingo Doce, passas à frente da fila, no Pingo Doce... Okay. Percebes? Não na tua qualidade de repor produtos na prateleira. Não. Como cliente. Eu ontem vi uma cena à porta da minha casa que foi a seguir ao cruzamento, 2 carros, um gajo tipo, com um carro tipo um Hummer, uma merda assim, atravessa-se à frente do outro para lhe parar, sai do carro e começa aos socos ao vidro do gajo, e sai de lá a mulher dele também, 2 gajos mesmo peixeiros, estás a ver? E do outro estava um casal de miúdos novos. E pelos vistos, acho que o rapaz tinha feito porcaria, tipo, meteu-se na faixa em cima e depois devem ter buzinado e o gajo se calhar refilou dentro do carro, e então o gajo saiu do carro logo a querer dar a porrada. E o pessoal foi lá um gajo a agarrá-lo, a empurrá-lo, e isto não é assim que se resolve as coisas, blá, blá, blá. Eu ainda fiquei lá a ver também. A ver se dava um molho, não é? A ver com o telemóvel para gravar. Não, quando eu cheguei já estava pacificado. Foste a única pessoa a tirar o telemóvel ou havia mais? Não tirei. Não tiraste, ok. Não, tirei a matrícula do carro. Então foi quando aconteceu, eu já contei uma história. Por causa de haver tipo molho a sério, poder testemunhar a favor do outro gajo, por muita culpa que o outro gajo tivesse, não. Claro. Não te lembras quando contei uma história parecida com um indiano do Uber Eats aqui há uns tempos? Foi exatamente a mesma coisa. Só que eu tentei tirar a fotografia da matrícula, mas o flash disparou e aquilo ficou tudo branco. Mas é... lá está. Esse tipo de pessoa que age assim, claro que o gajo tinha o puto no carro, pelos vistos, um filho, podia tudo ele estar a correr mal, e qualquer um de nós no trânsito pode reagir assim intempestivamente. E é uma das razões pelas quais eu acho que não se deve ter armas, porque eu acho que já tinha puxado numa arma no trânsito. Como defesa, não como ataque. Como defesa, sim. Mas como defesa, um gajo a refilar contigo, já tive um taxista a tentar roubar o carro dele contra o meu. Eu tive que ir para a berma. Eu se calhar aí sacava da pistola e dava-lhe dois tiros o trânsito pneus. É claramente uma manifestação das nossas forças mais primárias. Todas as vezes que no caminho para aqui, reparo sempre em coisas. Tipo, hoje vinha a chuchar com o dióxido de carbono de um táxi. Era uma senhora, e eu juro que pensei parar e dizer-lhe educadamente, olha, não leva mal, mas tipo, que se a senhora não leva o carro à visão, eu venho aqui a inalar os seus fumos. Mas pensei,
tipo, provavelmente ela vai levar isto a mal. Não vai... Vai, é? provavelmente vai. Mas é desagradável. Tipo, Sim. passei noutra rua, havia 3 carros em segunda fila. Pá, o caos montado e não sei o quê. As pessoas nas tintas, segunda fila é... Sim, estou a escrever um texto sobre isso, sobre o pessoal que estaciona em segunda fila. Irrita-me solenemente. Pá, eu às vezes vejo e tenho algum cuidado para tentar perceber o contexto, como em tudo contexto é importante. E se eu vejo alguém parar e tirar um filho para ir entregar o filho, não sei o que, eu tenho alguma tolerância com Claro, isso. sim. Não é? Agora tu saíres, deixares ali aqui o carro, ires, como eu já vi, ali numa pastelaria na Lava, em que os betos deixam ali o carro, sabem que passa o elétrico, eles sabem, Sim. mas não vão procurar. E depois o elétrico para, então apita, lá vem um gás, calmamente, que é tipo, não precisavas transtornar a vida das pessoas durante 10 segundos, meu. Ou seja, utiliza os segundos que tiras à vida das outras pessoas para ires arrumar o carro num Claro, sítio. exatamente. Só que essas pessoas acham que o tempo delas vale mais do que o tempo das outras pessoas. Eu nunca deixei o carro em segunda fila, a não ser que esteja a vê-lo, ou uma coisa que demora 30 segundos. Claro. E nunca está a travancar o trânsito. Pode estar a bloquear alguém que pode querer sair. Pá, nunca fiz. Eu uma vez estacionei e tinha era para ir para o trabalho, estacionava ao pé do metro, e quando cheguei do trabalho tinha um carro a trancar-me o meu com um papelinho no carro a dizer toque no primeiro direito. E não dizia sequer de prédio. Tive de tocar num, não era. Tive de tocar no outro e era. E havia lugares a 50 metros. Sabe a ver? E eu toquei, a senhora, já vou tirar. Ela chegou cá fora e eu tive que lhe dar a pisada, não é? Tipo, olha, mas isto faz sentido, estão ali tantos lugares. Mas é só coisa. Está bem, mas eu tenho que perder tempo da minha vida para você não perder 1 minuto, eu tenho que perder 10. E ela, pois. E no dia a seguir estava lá outra vez. Igual. E eu aí, tipo, toquei, olha, é o carro outra vez, faz favor. Tipo, não lhe chamei nomes porque, coitado, porque eu estou ali a ajudar um senhor. Eu, está bem, não me interessa. E já chamei o reboque 2 vezes. E rebocou ou não? Não, porque entretanto o gajo chegou. Estava no supermercado. 10 minutos e chega o gajo. Tá, essa desculpa. E eu, já chamei o reboque. Chamei a polícia. E depois, tipo, os gajos ligaram de volta e eu disse que já não era preciso. Mas é aquela... E não te ofereceu nada dele, tipo um pacote de bolachinhas que tinha Ainda comprado. por cima tinha ido ao supermercado biológico. A ver? Tem dinheiro para isso? Não pode pôr no parque subterrâneo. Mas irrita-me isso. Olha, e segundo o que sei, pelas mensagens que trocamos, também te irrita banqueiros que não são presos, ficam com pena suspensa. Pois. Foi o gajo do BPP? Sim, BPP, João não? Rendeiro, ex-presidente do Conselho de Administração. Roubou. Ficou provado que roubou, não é? Que desviou. Não sei se o que foi... Falsificação de informática, falsidade informática, falsificação de documentos que lesaram o banco, a criação de produtos Mas roubou tóxicos. dinheiro para ele ou para os amigos. Eu não li a notícia toda. Portanto, não posso opinar, mas vou partir do princípio que meteu dinheiro. Ou ninguém faz falcatruas num banco sem ser para lucrar com isso, não é? Só se for estúpido. É pá, sim. Faz-me confusão. Faz-me confusão quando é preciso dar o exemplo. Não se dar. E... Sabes que um deles não porque apareceu? assim compensa. Porque- Compensa. Sim, compensa. Tens pessoal que assaltou 1000 euros e está preso. E pessoal que rouba milhões não lhes acontece nada. Mesmo que ele não tenha roubado, ou seja, Se lesou pessoas. os prejuízos que ele causou, ou seja, a falsidade de venderem produtos que não eram aquilo que eles diziam, e de pessoas que Ainda é pior tenham que roubar. perdido, É enganar, Sim. burlar pessoas. Sim. Que se viram muitas vezes desprovidas de economias de uma vida inteira. Pá, e faz uma confusão que não vão presos. Não vão presos. Nem que seja um... Não sei se ele teve em prisão preventiva há algum tempo e que isso possa ter pesado. Um deles não apareceu porque está no Brasil em Ipanema. Estava a trabalhar, mas estava em Ipanema. Sim, pois. Não tinha voos nem em cima da hora, não deu para ver. Epá, e faz-me confusão. Eu tive ideia para um programa de Mas olha, televisão. eles têm que pagar. 400 mil euros. 400 mil euros a uma associação de caridade, não é? Pois. Mas depois a Associação de Caridade também mete ao bolso, como a outra das raríssimas. Está tudo montado, pá. Está um esquema montado. Está para roubar. Mas olha, pequenino. são este tipo de injustiças. Agora, também não acho que deva ser preso se na conjectura penal não se pressupunha isso. Não acho que deva ser preso só para ser exemplo e porque o público vai gostar, não é? De ver o gajo preso. Também acho que é preciso ter cuidado com isso. Mas para mim ficavam presos. Nem que seja para os próximos. Mas sabes ficarem... que este tipo de coisas
são elementos para criar a tempestade perfeita para o populismo. Sim, para os PNRs da vida. Sim, porque é muito fácil perante a sensação de injustiça das pessoas tu apelares a soluções fáceis. Não é? Tu dizes tipo, acontece estes casos. Claro que acho que a maioria das pessoas, à exceção dos outros banqueiros, lamentam e irritam-se, mas isso não é caso para tu questionares toda a democracia, não é? Como muitas vezes acontece. E vamos falar do nosso amigo André Ventura, talvez seja a última vez, porque tu tens opiniões divididas sobre isto, não é? Achas que não se deve dar tempo de Eu falei sobre ele e ele partilhou a minha piada a gozar com ele na página dele. Okay. Ou seja, aquilo é a prova que aquilo lhe dá jeito, não é? Claro. Quanto mais gozarem com ele. Sim. E o André Ventura, que é um ex-candidato à Câmara de Louros, que vai criar um novo partido, Chega! Que teve aquela polémica com os ciganos, não é? Sim. E que agora vai criar o partido Chega! Que é apologista da... Eu acho que isto, desculpa lá, que eu acho que isto pode dar para os dois lados, não é? A maioria das pessoas vê, chega, estou farto de banqueiros, estou farto de não sei o quê. Mas pode ser, chega para ele. Tipo, chega, Ventura, chega, meu, cala lá a boca. Sim. E primeiro é um nome, logo aí, né? PCP, PS, PSD, chega. Sim. Não é preciso, acho que não precisamos explicar aos ouvintes, não é? Podia ter sido com X, ao menos, chega com X. Isso era bonito, como aqueles que têm capas, não é? Sim. E então ele defende a castração química dos pedófilos. E a prisão perpétua para violadores. A prisão perpétua para violadores. Eu devo dizer que nenhuma dessas duas medidas me choca. Diz isto, desculpa. Mas, não me choca. Não, mas a questão é o aproveitamento disso, que é, nenhuma dessas medidas me choca. Se as debatessem, eu acho que eram suscetíveis de ser debatidas, mas há aqui uma questão, até que ponto haveria melhorias sociais se isso acontecesse? Sim, de facto haveria menos violadores. E outra questão aqui dos pedófilos, que é aqui muito importante. Mas quais pedófilos? Os condenados? Porque há pessoas que são pedófilas que nunca abusaram de uma criança e são pedófilas toda a vida. Ou seja, o facto de tu seres pedófilo não quer dizer que tu sejas um abusador. Não, acho que aqui é o condenado. Mas esses casos, se calhar, até são eles pessoas a pedir a castração química. Pessoas que trabalham com abusadores sabem que grande parte dos abusos não envolvem penetração. Não, mas aqui tem a ver com uma questão de acho que não é só de novo, por exemplo, é que tira-te o desejo sexual completo. Não sei se tira. Acho que tira. Não sei até que ponto é que a pedofilia é apenas exclusivamente um desejo sexual. Pois, pode ser maldade e poder. Mas a questão é, quando tu aproveitas estes assuntos e é isso que trazes para cima... Sim. Mas pior do que esses é o outro, que foi o que fez manchetes, que quer terminar com o casamento homossexual. Pronto. Quais é que são os argumentos dele para isso? Eu li... É a palavra casamento. É a palavra. Eu adoro isso. Ou seja, ele acha que devem ter os mesmos direitos e uniões de factos, mas o casamento é entre homem e mulher. Okay. Já o Gato Fedorento tinha feito um sketch há muito tempo, que era chamar-lhe Aloe Vera, uma merda assim. Não, eu costumo dizer que se é questão, é como agora com o fascismo, não é? Não lhe chamem fascismo, isto não é fascismo, não sei, como se fosse esse problema. Portanto, quando... as minhas amigas, e já tive várias histórias, forem ou insultadas ou ameaçadas na rua, como tem sido nas últimas semanas, vários casos desses, uma porque era lésbica, outra... Mas aqui em Portugal? Não, lá no Brasil. Eu vou dizer, com esses tipos, conversem sobre semiologia, não é? Linguística, vamos falar... Claro, desculpa, fascismo, não, por amor de Deus, imensa desculpa. Casamento. E isso logo... A preocupação, é engraçado porque este tipo de candidatos têm bastantes problemas com o politicamente correto, mas o que eles estão a fazer neste caso também é o politicamente correto para o público deles, Sim, claro. Não é? Mas que é a higienização da linguagem, não é? E o conservadorismo, não é? Sim. Mas o que mais me choca aqui é que ele sabe com as entrevistas que vai dar que vai ser manchete, contra o casamento homossexual, e ele até pode não ser homofóbico, que eu até acredito que ele não seja homofóbico. Mas ele sabe que aquilo tem ressonância na base. Sim. E ele sabe que este tipo de argumento, mesmo que seja só trocar o nome, ele sabe como isto vai ser passado, que vai atrair os eleitores homofóbicos. E que vai gerar um discurso nas redes de milhares de pessoas a falar sobre aquilo. Mas isso ainda é pior, é tu não seres homofóbico e queres o voto homofóbico para te eleger. Isso para mim ainda é pior do que tu seres claramente um racista homofóbico e queres quem pensa assim para te votar. Outra coisa é tu queres só ganhar e percebes que para ganhar tens que ir por ali, porque Bolsonaros e Trumps e Le Pens, e queres ir por ali. E ainda é pior.
E eu tinha feito, ele deu essa notícia no Easy, eu fiz uma montagem com a minha fotografia a dizer Guilherme Duarte vai montar um partido que defende a castração química da André Ventura, pronto. E o gajo retitua e disse, já querem ir lá apelar à violência contra mim, mas nem assim me deitam abaixo. Ele levou a sério? Levou meio... Pronto, levou. é que eu vi ele é meu amigo no Facebook. Ele é teu amigo no Facebook? Pediu-me amizade, acho que foi aqui há uns 2 ou 3 anos. Quando eu escrevi as crónicas, ele deve ter lido alguma crónica que gostou e deve pedir uma amizade. Sim. Na altura nem... Só depois é que percebi quem é que ele era, quando comecei a ver os Porque ele, como outros, às vezes diz coisas certas, como qualquer gajo. Até um relógio estragado está certo 2 vezes por dia, não é? E então eu tenho visto os posts dele, não sei de que forma é que o algoritmo vai lá buscá-lo. E havia 2 que eu achei... de certa forma, cómicos, mas ao mesmo tempo com uma semente de preocupação. Porque já havia este discurso repetido noutros lados, não é? E um era em relação ao Daniel Oliveira, o cronista do Expresso, não o que é que diziam os teus olhos. Acho que foi das primeiras vezes que eu tive de acordo com muitas coisas que o Daniel Oliveira disse. E eu falava da questão de se devias ou não descurar este tipo de fenómenos numa democracia como a nossa, que é razoavelmente estável e saudável. Tu no outro dia disseste que era impossível acontecer em Portugal. Não, neste momento, e com um gajo como a Ventura que tem o carisma do meu pé esquerdo. Está bem, mas não a do questão filme. No filme numa tempestade perfeita, que acho que até foi essa expressão que o Daniel Oliveira usou. Porque há 5 anos também ninguém dizia que o Bolsonaro iria ser candidato à presidência da República e que ia ganhar as eleições. Sim. Uma tempestade perfeita em que, imagina, ele dá alguns exemplos, com uma nova grande recessão, com os casos de justiça a não funcionar e como o Sócrates não ser condenado. Basta teres um atentado islâmico em Portugal para mudar muita coisa. De repente haver um problema com a imigração, imagina que há conflitos, assim, basta uma história. Sim. Basta uma história. Quando um médico não, desculpa, acho que foi um médico, sim, quando um médico alemão ou um diplomata foi morto em Paris em 38, foi antes da guerra, por um judeu que se queria vingar dos pais que tinham ido para um campo, e isso foi utilizado pela propaganda nazi. Portanto, bastou um ato de crime, não é? Representativo do que é que seria o espírito do judeu corrupto, para aquilo se tornar um movimento de propaganda anti-judeu. Portanto, não precisas que haja muitos casos desses, não é? Basta haver um. Sim, não, mas eu acho que, primeiro, não me assusta enquanto não houver um gajo com carisma. Imagina, um gajo que tivesse o carisma e soubesse falar como o Marcelo. Sim. Mas o Bolsonaro não tem isso. Tem. Não tem carisma. Tu achas que ele tem carisma? Tem. Quando ele diz o quê? Aquela frase dele. Ninguém gosta. Vai dar o cu, seu pai já deu o cu. Yeah. Tem esse carisma para esses béculas que gostam dele. Mas porquê que achas que... Mas o André Ventura tem uma coisa que é... tem uma plataforma incrível que é a plataforma do futebol e da CMTV, que é cada vez mais vista. Sim. E é onde se expressam da forma mais buçal as tuas crenças e aquilo em que tu apoias. Portanto, tem essa plataforma. Mas isso também tem o Pedro Guerra e ninguém gosta dele, nem os benfiquistas. Tá bem, mas o Pedro Guerra não é candidato político e não anda a dizer mas acho que ele vai acabar com o casamento gay. Mas o Bolsonaro, todos eles têm uma cena, estes gajos que aparecem, têm uma coisa que é, gostes ou não, eles têm sentido de humor. O Bolsonaro tem 0 sentido de humor. Sentido de humor nas cenas que diz, às vezes coisas que ele diz só como troll e para exagerar e sabe que vai levar reação. E um político não pode ter aquela postura, mas ele faz muitas daquelas coisas para exagerar. E tu já viste coisas em que ele diz piadas, podes gostar ou não das piadas, achar piada, mas ele diz, e o eleitor dele acha piada aquilo. O Trump igual. E aquela cena de gozar com o deficiente. Mas o Ventura acho que também faz isso. Vou dar um exemplo. Ele agora, quando foi a questão do Daniel Oliveira, ele esta semana meteu-se com 2 pessoas, com o Daniel Oliveira e com a Isabel Moreira, que ambas escreveram sobre ele. Sim. E ele, do Daniel Oliveira, disse: ouve lá, andas a fumar daquelas coisas, andas a fumar muito daquelas coisas, mas quando for comigo isso dá prisão. Sim. E isso automaticamente levou-me para um... Portanto, está ali a fazer uma piada, não é? Está a falar da questão das drogas. E o que eu pensei é, como é que tu combates? Imagina que agora há uma subvelação qualquer, por causa destas coisas que nós dissemos, e ele começava a ganhar tração e a ter mais apoiantes. Como é que tu combates isso? Isto é interessante falar disto que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Não falas sobre o que ele diz, tentas debater, e uma das primeiras coisas que eu pensei
não iria fazê-lo, mas mandar uma mensagem a dizer, olha, se queres acabar com o consumo de drogas, eu vou-te mandar todos estes estudos, o exemplo de Portugal onde a descriminalização levou que sejamos um case study, tens aqui vários livros que podes ler sobre como é que a guerra às drogas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, não só criou a maior população prisional do mundo em ambos os países e com todos os efeitos danosos para... Ou seja, é uma questão que já não é ideológica, é prática, não é uma questão moral se tu és a favor ou contra as drogas, é na prática proibires as drogas com essa atitude dá merda. Sim. E tens um exemplo que não dá merda, que é em Portugal. Sim. Mas a questão é... Achas que isso é eficiente? Ou seja, tentaste trazeres para o debate, então como é que tu... Deixa-me só fazer esta pergunta, desculpa Guilherme, que é, como é que tu lidas com isto? Que eu acho que é muito importante nós pensarmos nisso, que é... das duas uma, ou tu tens a atitude que muitas pessoas têm de uma certa superioridade moral e é, esta pessoa é racista e esta pessoa é xenófoba e portanto eu não vou debater com ela, automaticamente vou remetê-la para o lado, porque nós temos a obrigação, se isto é uma ameaça à democracia, de defendermos a democracia e, tal como a campanha da Clinton não fez nos Estados Unidos e a campanha do Haddad não fez, ou pelo menos não fez até agora a campanha do PT, ou pelo menos a esquerda toda, tem que haver uma maneira... Como aconteceu, por exemplo, em França. O Macron ganhou. Sim. Né? Como é que não sais do teu patamar de superioridade moral, porque achas que tens ideias mais civilizadas, não é? E como é que se combate isto? Eu quero pensar sobre isso, porque se um dia há um fenómeno parecido em Portugal, eu quero estar preparado para poder fazer alguma coisa. Obrigado por teres vindo até a mim para te explicar como é que se resolvem os problemas do mundo. O que eu acho é que não muda nada tu falares com ele, porque ele até pode ser da tua opinião, é aquilo que eu dizia. Ele pode saber que legalizar as drogas é melhor, mas eu não estou a falar com ele, eu estou a falar com os possíveis votantes dele, porque com ele já não vale a pena. Isso sim, eu acho que passa por aí, passa pela educação. E passa pela educação das pessoas. Desde logo, os mídia têm que ter, o jornalismo tem que ter mais cuidado. Porque sempre que o jornalismo é apanhado a veicular notícias falsas, dá poder a estes gajos. Sempre que o jornalismo tem pressa e tem pressa de colocar as frases deles fora do contexto para ganhar, para ir contra eles, porque tem uma agenda política, um editorial contra, isso dá-lhes força. Portanto, tudo o que é dito sobre eles tem que ser factual e verdadeiro. E depois, sempre que há uma notícia, ok, o casamento homossexual, porque é que não se faz um estudo sobre isso, sobre o impacto que é nenhum, né, na sociedade negativo? Porque é que não se faz isso e não se mostra às pessoas o contrário? Não é só dizer, isto é mau. É provar que aquilo é mau, desconstruir estes argumentos populistas. Mas tens um problema que é, tu hoje em dia não te podes restringir ao jornalismo tradicional. Porque é que acontece? Um dos fenómenos no Brasil, por exemplo, é que a comunicação já não é feita através de Facebook, mas do WhatsApp. Sim. Ou seja, em grupos fechados, em que as notícias são enviadas para corroborar a tua raiva com alguma coisa. E então, por exemplo, já não há praticamente debate. Ou seja, imagina que eu e tu, agora mais 5 amigos, simplesmente trocávamos notícias a favor do Bolsonaro ou contra o PT. Por exemplo, uma das notícias que andava a circular, que curiosamente já andava a circular durante a campanha do Trump, aliás, o Steve Bannon supostamente teve, e a Cambridge Analytica tiveram no Brasil, não é? Que era umas fotografias de uma professora na aula a ensinar as crianças a fazer sexo anal com um vibrador. Anal? Sim, anal. E tinha um vibrador, deve ter sido uma montagem, um vibrador em cima das calças e tal. Pá. E à partida tu dizes, isto não pode ser verdade, e facilmente descobres que não é verdade. Ainda para mais agora, porque já viste as mesmas fotografias noutra campanha. Mas é muito difícil tu desmontares isto. Claro, porque as pessoas são burras. Mas, e depois, eu acho que pode passar por não dar destaque. Eu não sei porque é que o André Ventura tem uma página, meia página do Jornal I. Com isto. Eu acho que porque não é uma notícia assim tão importante um gajo montar um partido novo. Porque outros gajos já montaram partidos e não tiveram meia página no jornal. E se calhar passa... E porque é que o Jornal I faz aquilo? E põe meia página com o gajo com esta quer acabar com os casamentos homossexuais. Porque vai puxar vendas. É só por isso. Não há ali nenhum interesse em informar. É puro marketing. Claro. E, portanto, os jornais, eu percebo que está a morrer e é difícil fazer dinheiro e vender jornais e online está lixado, mas têm que resistir a essa tentação de dar destaque a estes gajos pelas más razões que para eles são boas, e têm que mudar a forma, porque depois nós estamos aqui a comentar é um bocadinho indiferente, porque a notícia já foi feita, já está nas bocas de toda a gente. Nós não estamos a amplificar, nós estamos a
a esmiuçar o que já foi amplificado. Ninguém. Sim. Claro que vai haver pessoas que vão descobrir através daqui, se calhar não tinham visto. Mas não somos nós não estamos a falar para o público que o vai eleger. Claro. Haverá um ou outro que até poderá votar nele. Tu na semana passada falámos disso, a questão de achavas que em Portugal era muito difícil, eu concordo contigo, que hajam fenómenos destes, é mais difícil. As gerações mais novas são todas não, contra. Isso, não. Eu aí todos até demasiado, são demasiado de esquerda. Não, mas tu estás a pensar provavelmente numa população mais urbana. Não, mesmo. Depois de ver a caixa de comentários não é só isso, obviamente, porque isso é uma amostra residual, mas a caixa de comentários do André Ventura que eu fui ver, e o que é que as pessoas diziam, pessoas, muitas delas jovens também, não apenas velhas, eu acho que há. Estou de acordo contigo, ou seja, este discurso não é de todo alarmista. Não estou aqui a dizer, o meu discurso não é dizendo vem aí uma ditadura, ou André Ventura, ou outro qualquer, vai acontecer o que aconteceu do Brasil. Não. No entanto, também não vou descartar as circunstâncias e pensar nessa possibilidade. Ou seja, pensar que... Não, eu acho que um dia pode acontecer. Ou seja, e porquê? Vou dar um exemplo. Porque já disse isso, que eu tenho estado a ler muito sobre os anos 30 na Europa, por questão de um trabalho que eu estou a fazer. E a quantidade de aspectos idênticos no mecanismo do crescimento das tiranias na Europa, há muitas coisas parecidas com agora. Outras serão muito diferentes porque os tempos são outros. Mas, por exemplo, um dos aspectos é, da mesma maneira que as redes sociais hoje são um fenómeno importantíssimo para o crescimento deste tipo de movimentos, nos anos 30 foi a rádio. E a rádio, naquela altura, era igualmente disruptora e inovadora, tal como a internet é agora. Sim. Hoje tens a Cambridge Analytica e os milhares e milhares de mensagens que são partilhados. Na altura, o Goebbels mandou fazer fábricas de rádios na Alemanha e fabricou num ano mais de 1 milhão de rádios. Já tu falaste disso no último episódio. Ok, peço desculpa estar-me a repetir. Não, mas repete. Não, porque nós fazemos para o nosso público que tem todo Alzheimer. Imagina. Podcast para Alzheimer, sempre igual. Sempre. Todas as semanas igual. Tenho que ir ao médico. Não, eu lembro que falei disso, mas isto para dizer o quê? E isto vai tocar uma coisa que eu disse na semana passada, peço desculpa, mas é importante. Que é a questão da utilização da palavra fascismo ou não. Que é o princípio de... Como é que se chama o princípio de... A lei de Godwin, que é que não podes, em nenhuma conversa, podes alegar o exemplo de Hitler, porque não é comparável, então perdes o argumento. E a questão é... É que não podes ou é que todas vão dar ao Hitler? Eu acho que é que não podes utilizar... Okay. Então, acho eu. É capaz. Eu conheço outra que são 3 passos. Qualquer conversa na internet em 3 passos pode chegar ao Hitler. Uma cena assim. Okay. Mas não é de um gajo. Okay. É de um... ok. Mas há aqui uma questão que é, antes do Hitler, não havia o princípio do Genghis Khan, por exemplo, ou do Átila Uno. Ou seja, antes do Hitler... houve, ou do Napoleão, houve tipos que mataram muito mais do que o Hitler. O Genghis Khan supostamente matou ainda mais. E não havia esse princípio. Ou seja, o facto de algo tão absurdo e com tantas mortes tenha acontecido... não implica que tu não possas fazer comparações. Provavelmente os totalitarismos, se os houver do século XXI, já os há, aliás, não é? Sim. A Rússia não é uma democracia em si mesma. Sim. Mata jornalistas e tudo, não é? Mas este novo populismo do século XXI não vai ser igual ao do século XX. Muitas coisas são diferentes. Mas há muitas coisas parecidas. E mais uma vez, eu não digo isto no sentido de ser alarmista, dizer que vem aí uma ditadura para a Europa. Mas... a Alemanha, houve agora eleições na Baviera, o partido de extrema-direita voltou a subir. Tens a Hungria, tens a Polónia. E tal como aconteceu nos anos 30, estes fenómenos são um bocadinho endémicos, são um bocadinho de moda. E as pessoas vão atrás. Portanto, mais uma vez, não é gritar, ó tio, vem uma ditadura, mas também não é ridicularizar do género. Agora vai lá acontecer alguma coisa como aconteceu nos anos 30. Eu acho que se deve estar atento, sim, mas sinceramente acho que não corremos esse risco. E acho que prova disso é que o português é muito afoito não, muito atreito também não, é muito resistente à mudança. Sim, é que é. Nos anos da pior crise que tu tiveste, em que as gerações que estão vivas foi provavelmente a pior crise, não é? Em 2009 ou 2011, o pessoal votou nos mesmos. No ano em que era de vamos mudar isto, continua a ser mas PS, o PSD. contexto era diferente, internacional.
Era, e havia a cena... Mas mesmo assim... Tinhas o Obama na Casa Branca, tinhas... Mas ninguém vota noutros. Desde sempre, desde que há democracia, são sempre os mesmos partidos. Tá bem, mas isto não implica que não haja uma mudança um dia. Acho muito difícil. Mesmo que haja esse desconforto, esse descontentamento, as pessoas quando chegam lá vão votar nos mesmos. Porque ainda é aquele... o senhor de fato e gravata, é credível e que fala assim, é que é bom para governar o país. Isso para o bom e para o mau. Acho que impede que haja uma mudança para positivo, mas acho que também impede que haja uma mudança para negativo. A não ser, lá está, que agora já haja uma crise 1000 vezes pior, que haja uma crise de imigração, chamemos-lhe assim, que haja atentados terroristas, o que eu te quero dizer é que coisas. Mas eu acho percebo o que muito estás a dizer. O que difícil. estou a dizer é, mas nós não somos tão diferentes de outros povos Claro. que não tenhamos esses mecanismos prestes a serem acionados no caso de todas essas circunstâncias acontecerem. Eu acho que somos um bocadinho. Acho que somos um povo mais empático. Embora pareça que não... Guilherme, tu és um gajo com muitos seguidores e crias bastante polémica na internet. Tu vês como é que as pessoas se expressam. Mas é ali, não, mas é uma amostra pequena. Eu acho que, no geral, se começasse a haver crimes de ódio, por exemplo, na rua, em Portugal, em que todos os dias batiam em homossexuais ou matavam, eu acho que isto havia aqui, mesmo das pessoas que são ligeiramente homofóbicas, havia um desconforto, porque nós não somos esse tipo de pessoa, não estamos habituados a isso, somos pessoas que, parecendo que não nos unimos por causas nobres. Eu espero que... Acho eu que sou um bocadinho derrotista relativamente à espécie humana. Eu acho que Portugal, não só Portugal, mas Portugal tem muito essa faceta. E todos os saudosistas do Salazar? Vão morrer daqui a 10 anos, está tudo morto essa gente. Olha, mas já agora, uma coisa que eu acho que pode resolver, o Chelsea vai enviar as suas claques racistas e com ligações neonazis, vai enviar a Auschwitz e vão fazer uma visita de estudo com eles a Auschwitz para eles verem. E eu acho que isso pode mudar, porque eu acho que mesmo um gajo que seja meio nazi, há de haver uns que vão lá e é tipo... Sim, terá selfies. Mas há de haver outros que vão ver aquilo e principalmente se tiverem muitas vezes aqueles guias que até choram a contar a história porque os pais dele estiveram lá, vão ver aquilo e muita gente pode vir de lá diferente. E eu acho que passa por aí, lá está, mudar as mentalidades, que é mostrar, olha, este caminho que tu estás a seguir já deu nisto. Tu até podes achar que algumas medidas são giras, mas pode dar a isto, porque o Hitler também começou por aqui, o Hitler não foi eleito como nazi. Claro. Aliás, há um artigo no El País de Tanto um que, alemão, mesmo nessa altura da Segunda Guerra, os campos de concentração eram escondidos da população. Claro. Porque isso... Sim, mas tu sabes que a população participou na perseguição aos judeus e na Kristallnacht, milhares de alemães pegaram fogo a lojas e destruíram Mas se aquelas imagens dos campos de concentração com as crianças a morrer magrinhas passassem, teria mudado a opinião pública. E eles sabiam disso, tanto que isso era escondido. Mas já havia, eu concordo contigo, mas já havia, já falámos disso aqui também, da questão da banalidade do mal, ou seja, como é que tu, perante o mal, para não prejudicares, ainda por cima num Estado totalitário que sabes que te podes foder, não é? Por dizer a coisa errada, como é que tu pensas, bem, não vou fazer nada porque são os outros, não sou eu e eu não vou perder, não quero ir para um campo de concentração. Portanto, essa escalada é muito fácil. Sim, eu uma vez vi um documentário que dizia uma coisa que me marcou e que eu achei importante, que é que o horrível do Holocausto não foi terem sido monstros a fazer aquilo, foi terem sido pessoas normais a cometer atos monstruosos. Por isso é que, por exemplo, eu quando falo destas comparações com os anos 30, porque são as mais próximas e onde há de facto elementos que podem ser comparáveis, não é porque eu acho que o Bolsonaro vai construir campos de concentração, ou o Trump, ou a Hungria. Não acho que o totalitarismo se vai manifestar dessa maneira. Os Estados Unidos também os tiveram, não é? Ninguém fala disso. Campos, sim, não exterminaram pessoas, tiveram campos de... Mataram gente, não mataram? Havia os campos de japoneses, sim, mas não havia e de alemães, mas não havia uma prática de os meter num forno, não é? Não sei se não havia a prática, mas estou a dizer, portanto, este argumento de que tu não podes, de alguma forma, falar do passado exagerado, histérico, não, eu não estou a dizer que isto vai acontecer, mas há demasiados elementos próximos para que eu não possa analisar e fazer algumas constatações sobre isso. Sim, isso eu concordo. Sim. Acho que também há uma coisa que estás a descurar, que é pina-se mais. E há mais pornografia hoje em dia. Então há menos... Há menos ódio, há menos... Agora vou para a guerra, quando posso ir para uma discoteca e pinar.
Mas tu não precisas de ir para a guerra. Não, para a guerra no sentido mesmo só ideológico, só de vou apoiar isto quando a cerveja até está barata e há gajas de mini-saia e boas mamas. Porque normalmente é os homens, né? que são... Eu sei, como eu te disse, eu estou numa fase em que me interessa mais do que denunciar e gritar contra. Sim, eu também pensar sobre o assunto. É pensar sobre o assunto e... como é que é aquele ditado? E há uma coisa. Quem vai para o mar havia sem terra, não é? Que é... eu prefiro muito mais. Imagina que, por todas as circunstâncias, há mais movimentos na Europa... como que estão acontecendo nos outros países. Eu prefiro estar preparado, em vez de apontar o dedo e meter nas redes sociais, sou fascista, sou contra, eu quero estar preparado para saber como é que posso desmontar os seus argumentos. E não achas que corremos mais um risco de uma ditadura de extrema esquerda do que de extrema direita? Eu acho que cá, sim. Cá e em todos os povos latinos. Não acho. Uma ditadura da linguagem, uma ditadura da censura, uma ditadura da liberdade de pensamento, queimar pessoas na praça pública porque não são politicamente corretas. Se calhar vai haver um contra-movimento. Porque a minha questão aqui, o que eu vejo é a cegueira ideológica, direita e de esquerda, é tal que eu já ouvi pessoas a dizer, mas isto é para os dois lados, é igualzinho, não estou a dizer que uns são melhores que outros, já ouvi pessoas a dizer, eu não sou incapaz, eu não quero que o Bolsonaro ganhe, mas sou incapaz de votar no PT. E a cegueira é tal que automaticamente vem uma coisa de esquerda, ou seja, tu às vezes já não estás a criticar ideias, estás a criticar o facto daquela pessoa ser de esquerda. Claro, sim, não. E eu vejo isso, tenho visto isso, então na minha rede social, vejo, já sei quem é que eles são de um lado e do outro, da esquerda e direita, e a falta de capacidade para sair desse clubismo, porque depois é um clubismo. Tens que aceitar todas as ideologias para fazeres parte do clube. Mas eu acho que corremos mais esse risco de crescimento dessa esquerda radical em Portugal do que da direita. E tu vês isso em todos os países latinos. Os nórdicos e de leste estão todos a inclinar mais para a extrema-direita. Os latinos, Portugal, Espanha, Grécia e tal, estão todos a inclinar mais para a extrema-esquerda. A Espanha acabou de que o partido de extrema-direita teve agora nas eleições mais deputados e cresceu também. Cresceu, mas o outro não é? Cresceu bastante. Podemos. Sim. Mas o que eu acho é que vai haver, quando um extremo cresce, o outro também cresce. Também, isso é verdade. Eu acho que vai haver E foi exatamente o que aconteceu na Europa dos anos 30, ou seja, tu tinhas a esquerda republicana, também em Portugal, a esquerda anarquista, os comunistas nos anos 30 quem combatia a ditadura de Salazar eram essencialmente os anarquistas e depois é que chegaram os comunistas. E em todos os lados na Europa tiveste estes extremos, não é? No Bloco de Leste, e isso, mais uma vez já vimos isso acontecer. Mas deixa-me só, em relação às frases do Bolsonaro ou do André Ventura, vou-te ler aqui uma frase para ver quem é que tu achas que disse isto. Eu tinha uma cena que era Bolsonaro ou taxista de Lisboa. Que é as mesmas frases. Que é: toda a propaganda deve ser apresentada de uma forma popular, não estar acima das cabeças dos menos intelectuais daqueles a quem é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos seus sentimentos. Quem é que disse isso? Mas há opções? Não, diz tu quem é que Hitler. Foi, no Mein Kampf. Que é esta cena dos sentimentos. E se tu fores a ver essa ideia daquelas frases do... Não estou a compará-lo ao Hitler, mas as frases, estou apenas a tentar esmiuçar o processo, que é frases como do violador, do pedófilo, basicamente são um apelo ao sentimento. Claro, apelo ao teu cena mais reptiliana de queres uma coisa segura. Mas eu sinto e não isso... só queres o castigo dos outros. Queres o castigo, queres uma resposta fácil para problemas complexos. Todos nós sentimos isso. Ou seja, eu quando falamos da religião também é o mesmo. Quando nós estamos no trânsito e sais do carro, como tu dizias, um gajo que sai do carro, ou quando eu penso que levei com fumo na cara, então devia confrontar a mulher, é exatamente o mesmo impulso. Que é um impulso imediatista e de castigo do outro. Mas numa sociedade civilizada ele tem que ser contido. Não quer dizer que não o possas ter, mas tem que ser contido. É como o preconceito. Todos temos preconceitos. Temos é que lidar com eles. Mas por um lado, um gajo que te ultrapassa na curva e mete em risco, a sociedade não melhorava se ele levasse uns sopapos no focinho. Não sei se ele mudaria o comportamento. Mudaria. Eu tenho a certeza que muita gente na noite que já armou merda e levou no focinho e nunca mais, da próxima vez pensou e não me dói as costelas. Mas olha, esta questão deve... Obviamente que eu não sou a favor disso, mas é um facto que a violência às vezes ajuda a resolver. Há coisas que só... É como o Hitler se continuasse a invadir as pessoas à violência nunca é solução. Mas o Hitler se continuasse a invadir países e a matar pessoas, a única hipótese era a violência. Era a guerra. No início se calhar não, mas dali a única resposta
era aquilo. Tu não tens um regime ditador que está a matar pessoas inocentes. A única resposta é a violência e a guerra, infelizmente. Portanto, mas olha, realmente as coisas no nossas... Brasil não devem ser fáceis. Eu sei, aliás, porque morei lá, porque o Brasil é o país onde se tomam supostamente mais calmantes, especialmente o Rivotril. Chamam-lhe a nação Rivotril. Ansiolíticos mesmo. Exatamente. E é um dos países onde se toma mais esse tipo de medicamentos. Portugal também é um dos da OCDE que se toma mais também. Porque é difícil arranjar droga no Brasil, não é? Exatamente. É difícil arranjar drogas ilegais. E então... Mas aquilo toma-se quase como beber um cafezinho ou fumar um cigarro. Sabes? Tipo, hoje vou ter um dia difícil no escritório. Pumba. Olha, hoje parece que há uma sublevação fascista na rua. Pumba. Pois, é uma coisa que está a aumentar drasticamente e que não... As pessoas falam muito das drogas, não é? Das cannabis, da vida, mas as drogas prescritas medicamente, tanto mal prescritas, porque os médicos muitos querem despachar, como a economia paralela desses medicamentos, dos Valiums, dos Xanax, disso tudo. E é assustador porque deixa-te dormente como pessoa, não é? Repara, são drogas fantásticas se tu precisas delas. Claro. Se tiveres uma depressão, são coisas que te podem curar. Não acho também que seja a depressão cura-se tipo com a meditação e não sei o quê. Não, há medicação boa, claro. E as pessoas que quando sentem isso devem ir ao psicólogo e ao psiquiatra tentar medicar-se. Mas o que é certo é que são muito mal usadas e as farmacêuticas não são responsabilizadas. Tipo, a epidemia de heroína nos Estados Unidos, devido aos oxycontin, que é uma cena, um opiáceo dado para as dores, em que tu tens pessoal normal que fez uma operação, tomou aquilo para deixar de ter dores e a seguir fica viciado em heroína. E não há... Quando aquilo foi posto no mercado, não havia sequer essa cena de ser viciante ou mais do que a heroína. Mas aquilo foi uma coisa estudada e é um plano das farmacêuticas, não foi por acaso. Ou seja, as farmacêuticas fizeram pressão, um lobby, para se baixarem as leis e para os médicos poderem prescrever esse tipo de medicamentos mais facilmente. Sim. E sabes que eles depois fazem um medicamento para curar a dependência ao opioide. Pois. Mas olha, é tipo os shampoos que te fazem cair o cabelo e depois vendem a cena para a queda. Queres saber quais é que são os países que se consome mais droga? Drogas legais ou ilegais? Não, vou dizer cannabis. Sim. Islândia, Estados Unidos, Nova Zelândia. Isso é per capita? Por exemplo, diria que é Amsterdão, não é? Ou na Holanda? Mas aí, está bem, mas... É turista, os gajos lá não consomem tanto, sim. Cocaína, Escócia. A lidar com aquele tempo, não é? Sim. Espanha, é verdade. Eu vivi lá e aquilo eles davam na fruta, que era uma coisa louca em Espanha. Lux. Os Estados Unidos e Inglaterra. Ecstasy. Austrália, Nova Zelândia e Escócia. E anfetaminas, que é sempre bom. Anfetaminas não é ecstasy? El Salvador. Por isso é que os gajos são um dos países com a maior taxa de homicídio. Anda tudo cheio de estrica ali. Filipinas, também é um... E a Austrália? A Austrália está-lhe aqui a dar. Por isso é que os gajos são tão porreiros. Estão sempre drogados. Aquilo que nós já falámos, o medo dos animais, né? Tens de drogar. Opioides com prescrição, Estados Unidos. A seguir, Austrália. E estimulantes com prescrição, novamente El Salvador. Se calhar realmente o número de homicídios em Salvador em anfetaminas e estimulantes já não todos malucos, meu. Mas será que essa estatística também é feita porque imagina, é lá que é fabricado e depois acaba por ser muito consumido? Imagina que lá que são lá os grandes laboratórios e disso. Pois não sei. No caso, por exemplo, fala aqui de opiáceos naturais e tens aqui o Afeganistão num dos primeiros países porque realmente é lá que se fazem. É lá. Aliás, foi depois da invasão. Acho que eu ouvi a estatística, pode não estar certa, que no Afeganistão fabricava cerca de 1% do ópio mundial e depois da invasão dos Estados Unidos passou a ser, acho que é 90% o produtor mundial de campos de papoilas para produzir os opiáceos. Porque os talibã, se tu plantasses papoilas, iam lá e cortavam-te os braços e as pernas. E então ninguém plantava com medo. E depois dos talibã perderem o poder, todos os agricultores voltaram, porque é o que dá dinheiro, dá mais dinheiro do que batatas. E do ponto de vista do agricultor pobre, eu percebo perfeitamente que plante papoilas. E é uma cena tão inócua, não é? Quando tu vias papoilas em puto bonito, e abrias a papoila ainda fechada para ver qual era. Acho que a papoila que tu vês cá não é essa papoila. Não sei.
Não sei Acho se é que não. feita... Os meus conhecimentos de botânica não são assim tão sei. vastos, mas não deve ser. Nos filmes parece-me igual. Se não Os tinhas, poppies. imagina-os agarrados todos nos anos 80, ali do Casal Ventoso. Passa pelo processo químico, tudo, não é? tudo a ir apanhar papoelas. Assim, passa pelo processo Oh químico. filho, tu já não é? viste um agarrado, arranja todos, tem recursos, não, tem recursos para quando estás agarrado fazes qualquer coisa. Sim, ainda por cima acho que não é um processo muito difícil, não é como o crystal meth e as metanfetaminas. Acho que fazer heroína é mais fácil. Mas sim. Olha, isso. tu conheces Nunca- a Ruth Manus, que é uma brasileira que vive em Portugal, que escreve crónicas no Observador, que tem bastante graça e é... O nome não é estranho, mas não Ok. sei se... Porque li uma coisa dela bastante interessante. Nós tínhamos falado até na semana passada da questão das diferenças e dos brasileiros ricos cá, e pela primeira vez vi, e especialmente dito por uma brasileira, que é interessante porque sabe mais disso do que nós, que eu achei que devíamos mencionar aqui porque acho que é um ponto de vista pouco comum, ou pelo menos nunca articulado desta maneira. Que ela dizia que muitas vezes os brasileiros lhe dizem: você é uma privilegiada a viver em Portugal. Sim. Não é? E ela diz: bem, o meu privilégio é que estou, por exemplo, agora a escrever isto numa biblioteca e, por acaso, há mais negros do que brancos aqui. O que se calhar no Brasil seria difícil de encontrar. Que foi de metro, que apanhou chuva, que não tem porteiro, que não há elevador de serviço. E ela dizia que o maior privilégio dela era exatamente o facto de a desigualdade ser menor, ou seja, o facto de todas as pessoas serem tratadas da mesma maneira e não o facto de poder beber barca velha ou ir passear no Douro. Sim. Eu achei isto muito interessante, ou seja, alguém com a capacidade de dizer que um privilégio não é apenas um luxo, mas é o facto... Porque, à primeira vista, qualquer pessoa que tenha uma vida melhor lá, ou seja, que tenha os privilégios e vem para cá e deixa de ter esses privilégios, deveria ser um passo atrás. Mas ela vê isso como um passo à frente. Eu acho isso interessante. Sim, eu acho que a segurança é o pilar, não é? Ali da pirâmide de Maslow, não é? Das necessidades. Mas ela não fala apenas da segurança, ela fala da questão de... Da desigualdade, sim. Sim, porque a insegurança também vem da desigualdade. Vem daí, sim, vem daí, não é? Num país mais igual tens menos violência porque não há tanto ódio, não há tanta raiva, há mais educação, mais acesso à educação. E então acho que vem daí. E acho que é uma das... Quando nós nos queixamos de Portugal e com todos os defeitos que possamos ter, é uma vantagem que nós temos que eu acho que nós nem temos ideia do que é. De sermos um dos países mais seguros do mundo. Não é? E acho que isso vale muita coisa. Vale muita coisa. E nós às vezes esquecemos disso porque não temos essa realidade. E eu senti-me... Está bem que tu sentes sempre inseguro quando estás fora do teu país, não é? Mesmo que estás para um país seguro. Mas eu, pelos países que viajei na Europa, por exemplo, senti-me altamente inseguro em Oslo, na Noruega, que é o país mais rico do mundo, não é? É um dos. E senti-me altamente inseguro. Ia sendo assaltado, não fui porque não calhou. Nem vou falar de Bratislavas da vida, mas né? Isso é a percepção. É quando tu vês um Correio da Manhã, parece que há muito mais crimes em Portugal do que realmente há. Sim. Quando tens todos os que há estão no Correio da Manhã. Quando tu vês um André Ventura a falar dos violadores e dos pedófilos, parece que há uma epidemia de pedofilia e de violação. Sim. E é esse estratagema que apela ao sentimento do medo, que é típico, exatamente típico dos fenómenos que nós falámos anteriormente. Sim. Portanto, e é a desonestidade intelectual disso. Tal como o Chega. Mas Chega o quê? Há problemas em Portugal? Há. De corrupção? Há. Mas ao ponto de tu rasgares as vestes e dizer Chega desse modo, como se vivêssemos tipo na Colômbia dos anos 80, essa desonestidade intelectual que funciona muito bem com as pessoas... é que tem que ser desmontada de alguma maneira. Pois, e isso é que entristece. Não tens nenhum partido cuja bandeira seja acabar com a corrupção. Porque é realmente, provavelmente, o grave problema de Portugal. Ainda agora, acho que foi um historiador, um economista dinamarquês, que disse que Portugal devia ter vergonha. Porque podia ser, e já houve um estudo da OCDE, também se não fosse a corrupção, Portugal estava entre os 2 ou 3 países mais ricos do mundo. E com a melhor qualidade de vida. Mas a questão é, toda a razão, durante toda a minha vida, escrevi sobre isso, falei sobre isso. Mas não é corrupção só dos políticos. Não, corrupção é corrupção do gajo do café que não passa fatura. Portanto, quando tu vens dizer, apontar o dedo os políticos são corruptos e o Estado, e esqueces que a mudança tem que ser feita
de baixo para cima e de cima para baixo, estás a ser populista nesse sentido. Estás a dizer que é exatamente o que eles fazem, que é escolher um inimigo. Claro, o não é? Bolsonaro tem essa bandeira de ser anticorrupção, claro. Um gajo que está envolvido em corrupção. Sim, e quantas vezes, quantas medidas, quantas leis, quantas comissões anticorrupção é que ele participou em 30 anos no Congresso? Sim, nada. Portanto, a questão ninguém é a favor da corrupção, a não ser os corruptos. Está bem, não ser os corruptos, mas se tu perguntares, mesmo malta corrupta, se tu fores fazer um estudo, não, corrupção, ou seja, malta que se calhar foi corrupta no sentido de, não pagou impostos, no seu dia-a-dia fez algo corrupto, se calhar vai dizer que é contra a corrupção do Estado. Claro, não é? Mas tu vires rasgar as vestes e gritar, isto chega da corrupção, é o primeiro passo para tu destruires um sistema que às vezes não precisa de ser destruído, só precisa de ser melhorado. Claro, sim. E esse é o equívoco, é quando tu crias este medo e crias uma espécie de um papão, que é, tipo, sou eu é que sou contra a corrupção. Não é só tu que és, ou eu sou o que sou contra mais corrupção, como se tu pudesses me dizer isso. Não, muitas pessoas são contra a corrupção. Eu não digo ser contra a corrupção, eu digo ter uma lista e um programa de medidas simples e eficazes contra a corrupção. Uma delas é esses banqueiros serem presos, por exemplo, se calhar. Não é? Se calhar pôr penas mais... Já que é um problema tão grave, tem que ter penas mais severas. Mas vou-te explicar porquê. Desculpa, agora parecia que estava mansplaining, não é? Eu vou-te explicar. Whitesplaining. É man e whitesplaining. Que, por exemplo, os Estados Unidos, depois do que aconteceu, vários banqueiros foram presos. O Madoff foi preso, não deixa de continuar a ser uma sociedade em que há corrupção, em que há inside trading, em que há uma série de problemas. Criar uma expectativa de uma sociedade onde não existe corrupção... Claro, é impossível. Sim. Em oposição que a nossa é mais corrupta... Mas que não seja feita a céu aberto. Claro, mas não é isso. Não, a questão é... e claro que tem que haver medidas. A questão escondam, ao menos. Tu achares que... Tu dizeres que eu vou acabar com a corrupção é um trabalho contínuo. Claro. São medidas. Ou seja, tens de dizer como é que nós podemos mudar mentalidades, quais é que são os instrumentos que temos, além da lei, para que as pessoas percebam que a corrupção é má para o país. Não é chegar e tipo, de espada na mão, a dizer eu sou o cavaleiro que vai resolver isto tudo, porque não é assim. Até porque a corrupção tem tendência a corrupção ativa e passiva, principalmente se calhar mais a passiva, tem uma tendência a aumentar, porque cada vez há mais elites e tu vais ter, todos os governantes vêm da elite e depois os filhos deles vão para lá e acaba por se criar ali um círculo de influência, mesmo que não seja aquela corrupção, é um círculo de influência que vai comandar e que se vai querer favorecer a ela mesma. E enquanto o poder, mesmo na democracia, está reservado sempre às elites e aos filhos deles, e seja políticos, seja de empresários, seja banqueiros, tu vais sempre ter isso maior. Eles vão querer beneficiar-se eles mesmos. Ninguém quer um outsider que não seja da elite a governar, não é? Os da elite ficam todos borrados de medo, porque isso pode prejudicá-los. E depois, os custos tu tens que lamber e os favores tu tens que fazer para chegar ao... Cavaco Silva não era da elite, era filho de um senhor... Mas chegou à elite. Claro. E isso que eu estava a dizer... Quando entras depois, fazes parte do grupinho, já não queres sair e defendes os interesses dessa elite. Como, aliás, se provou com o Cavaco, com o Dias Loureiro, que também vinha de famílias humildes. Não é? Tu, para chegares a um secretário-geral de um partido, ou para chegares a CEO de uma grande empresa, tu tens que lamber muito cu, fazer muito favor. E já estás na rede deles. Mesmo aliás, que tu chegues lá por mérito... Tu vês isso pelo caso BES e pelo caso PT. Ou seja, todas aquelas pessoas que eram tidas como o Zana Albava, o CEO do... Basicamente eram todos uns espertalhões e uns malandros, ou seja, mas que depois se esconde. Isso acontece muito na alta finança, dos banqueiros. Há bocado falamos dos banqueiros, que é eles escondem-se, como há uma série de instrumentos financeiros que são muito complexos e de operações que são complexas para mim e para ti, que nós entendemos. Eles falam, ninguém percebe. Há aqui uma mística de brilhantismo, mas a verdade é que muitas destas pessoas não são brilhantes. São apenas, têm sentido de oportunidade, são boas, normalmente. Há duas questões importantes. São hustlers. São hustlers, gostam de jogo, gostam desta vida e são bons a lidar com outras pessoas. Sim. A manipular. A manipular outras pessoas. Sim. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, é o facto de haver ali um círculo de influência. É uma alegoria que é dos gatos, dos partidos dos gatos e dos ratos, conheces? Que é o mundo em que há o partido dos gatos pretos e dos gatos brancos. Mas quem vota são os ratos. E os gatos não são maus gatos, só que tomam medidas que beneficiam os gatos. Que é aumentar as portinholas da porta do rato, para irem lá dentro. E eles não são maus animais, só que tomam medidas que os favorecem. E então os ratos votam sempre nos gatos brancos.
depois, isto não está a funcionar, então vamos votar nos gatos pretos. Tá? Depois eles coligam-se e fazem o gato malhado. E os ratos continuam. E depois há uma vez que o rato diz, e se formarmos o partido dos ratos? E prendem-no, chamam-lhe comunista. E a alegoria está muito gira, está assim com uma animação. E é verdade, aquilo está muito giro. Aquilo já é pai dos anos 50, acho eu. E a verdade é essa, é que eles vão sempre tomar... Até porque não têm... identificação. Ainda ontem a Isabel Moreira prós e contras. nos prós e contras dizia, eu tanto gosto de Marx como de Foucault. E que para a maioria do público é zero. Ela tem que dizer, tanto gosto de Messi como de Ronaldo. Estás a ver? Tipo, se ela quer dar duas coisas diferentes, tipo, dizer que é eclética, gosto de coisas. Aí nessas pequenas coisas às vezes se vê que eles não se identificam com, nem se sabem, não são relatable para as pessoas. E logo aí eles vão tomar medidas que eles até acham que são boas, porque são boas para eles. Eles nem sabem, como uma vez um gajo que eu tinha acabado de conhecer, estava ao telefone, desliga, estava a falar com a minha namorada, é a filha do Dom Duarte. E eu, parabéns, a minha filha do Sr. Fernando taxista em Viseu. O que é que eu tenho a ver com esta merda? E aquele gajo, no grupo dele de amigos, de elite, provavelmente aquilo era, a sério? É bué da fixe e tal. Para mim aquilo é uma... Sim. Né? Uma coisa é fico logo pé atrás. Exatamente. E eu acho que há muito isso, esta caricatura, não é? Mas nos políticos eles até acham que estão a tomar boas medidas porque estão a tomar boas medidas para o mundo onde eles sempre viveram, que é um mundo de elite e privilegiados. E eu não sei como é que mudas isso. Não é certamente a Cristas a vestir calça de ganga para ir à Cova de Amor, sacar votos. Mas não sei como é que mudas isso, porque acho que aí, quando tu tiveres pessoas que se identifiquem com o português médio e que saiba falar a língua deles e que... Tu não achas que o Marcelo faz isso? Acho que é tudo é tudo para a câmara. Eu costumo dizer que ele dá abraços prolongados que é para não desfocar nas fotografias. E pelo passado dele faz-me querer isso, percebes? Mas eu gosto da postura dele. Assim, eu que não gostava nada dele. Também há aqui um problema que é, tu queres uma pessoa que seja equipada para governar, não é? Pois, mas o Marcelo não governa. Não, mas então vamos imaginar... E normalmente, essas pessoas movem-se, normalmente, não tem que ser sempre, porque têm estudos académicos elevados, porque, vamos expor isso, movimentam-se num certo meio. Eu também não sei... Claro, também não queres o Zé taxista. Pronto, eu não, exatamente. Ou seja, claro que eu acho que eu consigo me relacionar com todas as pessoas e ter uma conversa com todas as pessoas. Mas até que ponto é que eu conheço inteiramente a vida... de um pescador de Olhão, percebes? Sim. Ou seja, tu não podes querer que todos os governantes sejam iguais às pessoas, cada pessoa tem o seu gosto. Não, mas eu muitas vezes até vou mais aos ministros, que é, tu não podes meter como ministro um gajo que sempre que geriu empresas só fez merda. Não podes, como um Relvas. Claro, estás a ver? Claro. Tu não podes ter um gajo a gerir o país que nunca trabalhou, como o Passos Coelho. Não podes. Não, acho que não é legítimo seres, a tua profissão é ser político. Não. Olha, então e o Salazar, que era professor universitário, nunca trabalhou também, era professor. Mas era professor, mas não... E da merda. Se calhar tecnicamente tinha as valências. Pois não tinha as valências emocionais, não é? e interpessoais. Mas eu acho que... que é isso, falta se calhar uma mistura de pessoas mais... obviamente político, tu tens coisas, e quando vais a outros países, o Marcelo... deve fazer um figurão ao pé do Cavaco quando recebe outros chefes de Estado, não é? Os outros gajos que vinham cá dizem, foda-se, agora tenho que ir falar com aquele espantalho. E este gajo parece porreiro, não é? Parece aquele tio que toda a gente era fixe ter nas festas, apesar de tratar os filhos por você. E isso, para mim, desce logo pontos na consideração. Mas, não sei. Olha, mas o programa hoje não teve sexo. Não teve, assim, está muito ouvintes... político. Acho que devíamos ter agora uns últimos 15 minutos de javardeira. Eu não tenho assim nenhum... Não tinhas nenhuma... Não. mais mundano? Não, mais mundano tenho. Tenho trotinetes elétricas, que já estão disponíveis em Lisboa para alugar na rua, não sei se sabias. Não sabia. E um movimento de anti-trotinetes. Isto é lindo, porque há uma coisa que são pessoas, que, especialmente nos Estados Unidos, que filmam a destruição das trotinetes. Acham as trotinetes horrível, então é maneiras criativas de destruir trotinetes. Tipo, lançá-las de um 10º andar, tirá-las para uma fogueira... Tu achas que tu és contra a trotinete elétrica? Não sou contra. É tipo patins em linhas, não. Tipo, já não sei quem é que dizia isso. Foi, nós falámos sobre isso. Bastava uma piada gay sobre... Estragou os patins em linha para toda a gente. Não tenho, nunca andei de trotinete. Andarias de trotinete elétrica ali em Alvalade, por exemplo?
Acho que é mais fixe. Mas o sistema, para quem não sabe, é tipo as scooters elétricas ou os carros que... Apesar de Como é que se chama? mais... Drive Now, não é? É a empresa, uma das empresas. Os carros que é Drive Now, os carros. Ou seja, tens uma aplicação que diz quais é que são os veículos, trotinete, carro, moto, que estão nas proximidades e vais lá buscar e utilizas. A trotinete deve ser mais segura. Porque a queda, ou estás logo em pé, não é? Não tens uma perna de um lado e do outro como a bicicleta e que vais ao chão. Deve ser mais seguro. Também deve andar menos. 15 km/h, acho eu. 15 km. Já é uma velocidade, é mais do que andar, não é? É sprintar, vá. Mas, tudo o que eu acho que reduza o trânsito, principalmente o trânsito, estou-me a cagar para a poluição, mas eu não vou estar cá para o fim do mundo. Mas principalmente o trânsito e o estacionamento. Portanto, as pessoas vão de trotinete que é para eu ir de carro sem trânsito e estacionar. É um bocado isso. Agora, já estou a ver o pessoal de trotinete a transformar-se naquela gente que acha que é muito melhor que as outras pessoas porque anda de trotinete, que é o que acontece com muitos. Mas então não vamos castigar as trotinetes vamos gozar com essas pessoas. Andem, as pessoas criticam tudo. Lisboa não tem ciclovias. Vão-se investir 300 milhões em ciclovias para o país todo. Bem, não há outras coisas, hospitais e não sei o quê. As pessoas também... Eu acho que sim. Eu ainda não usei aquelas bicicletas, acho que não são elétricas aquelas, mas não usei, mas muitas vezes penso, eu se apanhar uma bicicleta em minha casa e vier até aqui, eu vou demorar para aí 10 minutos, porque são para aí 4 km. É sempre a direito. E se calhar devia fazer isso e não faço. Então? E tenho que começar a fazer. Acho que podias fazer. E acho que sim, tudo que seja para aumentar a qualidade de vida. Isso não só... A bicicleta ainda tem outra vantagem, que é mesmo sendo elétrica, tu vais pedalar e fazes exercício. A trotinete não. Tem esse defeito. Sexo, temos de falar de sexo só para naquela, não é? Sim. Gostas de sexo, Guilherme? Curto sexo, estás a ver? Curto sexo, acho que é bem fixe, só para procriar, claro. Só, pronto. Os casais que são estéreis, lembrei-me agora, fazem sexo, podem fazer sexo. Ou seja, imagina, um casal católico que só faz sexo para procriar, não é? E que é contra o contraceptivo. Isso é uma boa Mas questão. se ser estéril, imagina que é a mulher que é estéril e o homem não, é como se estivesse a fazer sexo com um contraceptivo, em que o contraceptivo é a tua mulher. Lembra-me agora, porque tu estás a disparar girinos. Se a tua mulher é o contraceptivo, ela é o pecado original. Ela é o pecado. Pois é. Porque o contraceptivo é pecado. Pois é. Tu estás, no fundo, a disparar girinos que vão bater numa parede seca. Em termos técnicos, que é mesmo assim que os médicos dizem, a parede está seca. Portanto, não sei, lembra-me agora. E outra coisa que eu me lembrei que é, haverá pedófilos cegos. Isto também é muito... Não é? E quantos já foram enganados por anões? É um beat stand-up que eu estou a desenvolver. Isso é muito bom. Não é? E não é? Será que eles notam? Porque a atração física de pedófilo, essas patologias, não é? Patologias ou maldade só, é muito visual, não é? Se tu não puderes ver o bebê, será que tens o prazer por saberes que é um bebê? E será que o anão é a metadona do pedófilo? É possível. Não é? Não, porque não deve cheirar aquele cheirinho a leitinho, sabes? Aquele cheirinho, a pele, imagina um anão, não é? Sim. Tem barba, tem... Deixa usar muita loção e fralda, deixar a fralda 3 dias para cheirar a xixi. Cheira mais a velho do que a bebê, não é? Pois. Não sei. Há algum elemento que nós possamos introduzir além de anões e pedofilia para tornar a piada ainda mais... Deve haver, de certeza, sim. Deve haver. Mas não sei, debrucei-me sobre isso no Twitter no outro dia, estava a escrever. Acho que é uma coisa que eu gostava de abordar no meu próximo Sabes, continua a existir imensa ignorância, e alguns movimentos aproveitam-se disso, entre a homossexualidade e a pedofilia. Bué. Tipo... Tanto o Bolsonaro diz isso. Sim. Diz? Okay. O Bolsonaro diz que querem que vão adotar uma criança, o casal homossexual, e vai tornar garotos de programa desse mesmo casal. Portanto, ele acha que os homossexuais vão adotar para explorar, serem chulos homossexuais. Sim, ainda por cima, quer dizer, é mesada, né? Tens de fazer a cama de adotar, tens que... e espápila aos pais, né? Mas há muito essa confusão. Aliás, há aquele mítico vídeo do comício do PNR, do encontro, em que 90% dos homossexuais são pedófilos. E onde é que viu isso? Ali na internet. Mas já algum estudo. Agora não me recordo, mas sei que ali na internet. E eu acho que essa confusão vem do facto de
Ou seja, a estatística pode ser ao contrário. Não sei. Ou seja, imagina, 90% dos pedófilos têm sexo com rapazes. Não Pode sei ser, não sei. Não digo que seja 90. Tenho quase, não tenho aqui, mas tenho quase a certeza que não. Que é, Pois, porque não, tem casos, porque não há há tantos aquele casos caso, com miúdas, há sim, tantos o tio casos com que miúdas, não é que senta a tia, tantos pois é. mesmo. Mas vamos averiguar isso para não... A minha explicação pode ser como no caso dos padres, estás a ver? Ou seja, Repara, há uma supressão... De um ponto de vista da probabilidade matemática não faz sentido, porque só cerca de 15 ou 10% da população é que é homossexual. Sim. Portanto, se tu transferires proporcionalmente isso para o grupo de pedófilos, então só 10 a 15% é que seriam homossexuais. Mas eu tenho aqui uma explicação, que é também não é 10 ou 15% da população que é pedófilo, e 10 ou 15% dos padres são. E os padres podem ter em algumas sociedades, em algumas pessoas, uma coisa que é a repressão da sexualidade. E pode haver muitos homossexuais que, devido à discriminação que há na sociedade, não é? Têm uma repressão sexual, e isso pode criar patologias sexuais. Percebes? Não é que o homossexual tenha genética, uma propensão para ser pedófilo, obviamente que não. Mas pode haver ali qualquer coisa que... Então, nesse caso... E depois há outra coisa que nesse gajo, aqueles gajos que não conseguem ter sexo também, os tais virgens... Sim, os incels. Os incels, não é? Mas e também há outra coisa que é o rapaz de 12 anos, um pedófilo, pode se sentir mais à vontade de violar um rapaz de 12 anos porque acha que ele até já está desperto para a sexualidade e que até gosta, e porque já vê pornografia e masturba-se, não é? Do que para uma rapariga. Podem então, tu estás a dizer agir mais. Tu estás a dizer que o desenvolvimento sexual dos homens é mais rápido que as raparigas? Não estou certo isso. Uma rapariga com 12 anos, não sei se não vê pornografia e não se masturba. No sentido do abuso. Um gajo que seja abusado por uma professora, já falámos disso, não é? Um gajo de 14 anos abusado por uma professora, a maioria se calhar até leva na boa. Aparentemente, depois podem ficar traumas. Ou é mais aceite na sociedade. Isto é difícil, eu não me estou a fazer explicar bem, mas... Eu sei que tu vens de um bom sítio, a tua motivação é boa. Sim. Não acho que haja... Ou talvez seja só as notícias que chegam, não é? Até se calhar os rapazes até contam mais as miúdas se calhar abusadas. Vou-me informar sobre isso, mas a minha impressão é que as miúdas são tão abusadas como os rapazes. Não tenho mesmo. Não, ou até o contrário, outra hipótese que é o pedófilo que tem essa patologia não escolhe homens nem mulheres. Eu se calhar até mais isso. Não é? É tudo iguaria. Quer a criança. E então, mas depois é veiculado como homossexual porque violou rapazes, apesar de já poder ter violado raparigas. Sim. E se calhar até mais isso. E se calhar é um bocado como o Frota, que é anal técnico. Sim, anal técnico. Porque no meu imaginário, de todos os casos, imagina, Casa Pia, era tudo rapazes. Sim. Não é? Também, mas porque não havia raparigas. Sim, não sei se não havia lá raparigas, não sei. Ou seja, nesse imaginário, portanto eu percebo porque é que essa ideia fica na cabeça das pessoas. Porque elas ouvem isso, depois são burras e não vão investigar. Portanto, isso é preciso... Por exemplo, ninguém disse, nessa reportagem, em que dizem que 80% nos homossexuais pedófilos, ninguém lhe disse o contrário. Porque foi giro para a câmara, ficou viral, mas ninguém lhe disse, olha isto tudo aqui. Não. Primeiro está a ver a coisa ao contrário e depois não, olha aqui todos estes pedófilos todos que violaram raparigas, e aquele senhor se calhar naquele momento tinha ficado realmente equivoquei-me. Não, eu acho que ele disse os paneleiros do caralho. É provável, mas às vezes há mais o trabalho lá está de ridicularizar do que apesar de eu achar que não vai chamar aquela pessoa à razão, não é? Quando está ali. Eu acho que não sei se viste a conversa do Neil deGrasse Tyson com o Joe Rogan sobre a questão da Lua. Sim, e ele explica que ele nem vale a pena debater com esse Não, ele não diz isso. Ele diz que está disposto, não é debater, ele diz que está disposto a conversar com uma pessoa que não acredita e lhe dar uma lista, que ele já tem preparada, científica, de porque é que os americanos chegaram à Lua. Ele diz que quando chega ao fim, se vê que aquela pessoa não fez o mínimo esforço de suspender... Era da Lua ou da Terra plana? Já nem sei. Não, ele falou da Lua. Era da Lua. Vi. Que ele diz, então, eu não vou estar a continuar a esforçar-me num debate que não vai trazer nada de novo. Ou seja, aquela pessoa tem pelo menos de refletir sobre aquilo que eu disse, e porque os meus argumentos, que são os melhores, são cientificamente os mais válidos. Se esses não servem, ou seja, a pessoa está tão cega na sua crença que eu já não posso fazer mais nada. Não é? Ou seja, ele diz, eu não vou desperdiçar tempo com essa pessoa, vou usá-lo de uma forma mais útil com alguém que eu possa esclarecer. Sim. Da conspiração da Lua, até daquelas conspirações
que eu até percebo mais porque é que as pessoas até acreditam, porque o governo americano já mentiu tantas vezes e estava na Guerra Fria, competição com a Rússia, que não me chocava se pudesse ter acontecido, ou se até tivessem pensado e depois até conseguiram e não me chocava. Agora, por exemplo, da Terra plana, pá, aí é só ser atrasado mental. E há muita gente em Portugal. Eu já falei sobre isso. E gajos. E dizes tu que não vai acontecer cá fascismo. Fascismo. Chatei mais, acho que vamos mais ter que andar todos caladinhos, não podemos dizer... Mas viste ontem prós e contras sobre o Não vi. Gostei da Raquel Varela. Eu não sei, eu percebo o que estás a dizer da questão do... Desculpa interromper, do politicamente correto. Epá, mas esse tema... Porque a mim é o que me afeta mais. Mas é assim, está bem, mas tu tens... É mais fácil combater isso, não é? Do que combateres um governo tirânico. E Mas aliás, tu vês isso, tu nos Estados Unidos vês isso, tens milhares de gajos de direita e de esquerda, gajos de esquerda como o Bill Maher, por exemplo, a combater contra o politicamente correto. Mas o governo tirânico também pode vir da esquerda e também começa assim. Claro. Não é? Portanto, mas do ponto de vista do discurso, neste momento, pelo menos do que eu tenho visto, há uma, pelo menos para já, não quer dizer que no futuro, há uma fome tirânica mais para a direita do que para a esquerda. Não, e em Portugal, acho que lá está, mais uma vez, também acho que não pendemos muito bem. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o que está a acontecer em Portland é grave. Pá. O quê? São manifestações da rua, dos antifas, dos gajos de extrema esquerda. É pá, grave. Claro. Está-se a tornar muito complicado. Olha, há um... Porque isso depois não é só o grave em si, e se estes gajos saem, o que é que acontece depois? Saem os nazis à rua. Claro, uma coisa que nós falámos, uma coisa puxa a outra, não é? E então tu tens muitas cenas de confrontos desses, e não têm sido muito violentos do ponto de vista, acho que não tem morrido gente ainda, não sei se não morreu um gajo. E tinha havido aquele atropelado, não é? Não sei, isso não foi em Charlottesville, mas isso quem atropelou não foi um antifa. Foi, sim, foi o outro. Mas eu passo-me com os argumentos antifas não são se tu te manifestas, manifestas contra os antifas é porque és white supremacist. Se te manifestas contra os Bolsonaros é porque és defensor da esquerda. Tipo, não, eu sou contra todo o tipo de todos os extremos e totalitarismo. Sim, eu falei mal do Bolsonaro e tive, para além de ter muitos brasileiros a chamar-me nomes, com a sua foto a dizer Bolsonaro, tipo de apoio, tive muita gente a chamar-me comunista. Pois, esse é o argumento. Eu uma vez num jantar também estávamos a falar e disseram toda a ideia deve ser do Bloco de Esquerda. Pá, eu aí olho um bocado como o Neil deGrasse Tyson. Deixo de conversar porque não posso, não está ao mesmo nível o tipo de argumentação. Sim, e depois quando assumem, eu sou comunista porque eu não sou PCP, porque eu sou Bloco de Esquerda, não é? Porque é que tenho que ser do caviar, não posso ser, eu venho da buraca. Só porque tenho uns ténis mais depressa sou do PCP do que do Bloco de Esquerda. E Mas olha, vou aproveitar esta deixa do politicamente correto para sugerir no Netflix há uns mini documentários, uma série chamada Resume, eu acho que em português é Resumo. Resumindo. Epá, muito fixe, viu sobre música, muito interessante, e viu sobre o politicamente correto, porque isto é assim, o politicamente correto dá para os dois lados, está para a esquerda como para a direita. Sim, nós aliás demos o exemplo do casamento aqui, não é? Do casamento homossexual. A direita é completamente fã da censura. Agora mas quando chega ao poder... Não, mas agora não, mas quando há um exemplo a favor deles ou contra eles, o discurso é o mesmo. Claro. E o que me apetece, quando vejo estas pessoas a discutir vocês estão a falar da mesma coisa. Sim. A escolha é diferente, mas vocês estão a agir da mesma maneira. Sim, eu só acho que a extrema-esquerda tem acho que vem de um fundo bom, distorcido, mas bom, que é da igualdade e não sei o quê. E a direita não, vem da discriminação. Isso é uma boa definição. Mas depois na prática são os dois maus. Mas é engraçado porque lá no resumindo, falam de um gajo que já falámos aqui, que é o Charles Murray, não é? O que fez aquilo, a curva de Bell, que falava da questão da diferença do QI. E havia um negro que tipo quando ouviu aquilo odiava e tal, e depois teve a oportunidade de falar com ele ao vivo e percebi que a intenção dele não era de todo aquela que ele era um cientista, que aquilo eram factos, que ele não estava a defender que se devia segregar as raças e isso é muito importante, em vez de reagir vamos ouvir, e mesmo as pessoas que dizem disparates que nós não concordamos, porque aqui é uma questão de tu não conheceres, estás a julgar uma pessoa sem saberes o que é que ela disse, que é mesmo que tu não gostes daquilo que a pessoa diz, eu prefiro sempre ouvir o que é que ela está a dizer para me preparar. Sim. Percebes? Para ver o que é que os burros e os estúpidos andam a dizer. E esse estudo do Bell Curve até pode... Eu percebo que aquilo
Porque aquilo é a arma mais usada por todos os racistas. Todos. Eu já ouvi sim. putos mais novos que eu a dizer porque já houve aquele teste que mostrou que os negros... já ouvi também gajos a dizer isso, sim. Mas há agora novos estudos, eu estive a ver uma TED Talk, em que a subnutrição implica até 15 ou 25 pontos no teu QI. Sim, eu ouvi E isso pode ser uma explicação para isso, sim. e a identificação do problema é a única forma de tu conseguires resolver. Mas repara uma coisa, há aqui duas questões. Uma é, claramente, pelo que se percebe do livro do Murray e de outros estudos, que para já não são apenas os negros, portanto, certas bolsas sociais ou raciais estão atrasadas por questões ambientais. A questão da nutrição é importantíssima. Eu vi um neurocientista dizer no Brasil que é um dos problemas da educação do Brasil acaba quando as crianças até 2 anos puderem alimentar-se decentemente e terem uma nutrição, porque o desenvolvimento do cérebro nos primeiros 2 anos estás na aula com fome, sim. não estás a prestar atenção. Exatamente. Estás com fome. Isso pode ser soft-meca, não é? Estamos a falar mesmo de subnutrição. Fumaste uma ganza e tal, e estás com a larica. Não compraste o sneakers. Apetece Doritos com Oreo. Mas vamos imaginar, e isto é não vamos tirar isto fora de contexto, vamos imaginar que havia um grupo da espécie humana, fossem chineses, negros, isto, aquilo, que realmente, por fatores genéticos, tinha menos 5 ou 6 pontos do que aqui. E então? E então? E o que é que isso implica? Nada. Pronto. Nada. É tão simples quanto isso. Porque como tu dizes, porque é que tantos racistas encapotados utilizam logo, já ouvi isso tantas vezes, é logo, mas a curva de Murray, e depois dizem-me coisas como, mas também há uns que são, os asiáticos também são melhores em matemática. Sim. Que é tipo, ok, então já percebi, tu és racista só de uma raça. Já percebi, pronto, tens essa cena. Não é mau, podias ser de todas, mas é só de uma. Mas eu não te vou congratular por isso. E depois, o que é que... Porque tu, quando tens um filho que é menos inteligente do que outro, ou nasce com uma deficiência, tu vais... vais discriminar os burros todos. Poxa, então, eu por acaso discrimino. Porque depois fazem logo aquela associação que tem um baixo QI, portanto, a população prisional, há maior população prisional porque são mais burros e estão mais apensos ao crime. O que é absolutamente mentira também. Quantas pessoas inteligentes são más pessoas e burros são boas pessoas, às vezes até é mais isso. Mas eu sempre tive isso, que é, e então? Qual é a diferença? E então? Não há diferença nenhuma. E além disso, tu estás a medir o QI e o QI não é se calhar a medida mais certa que temos para medir a inteligência, mas tens outros tipos de inteligência e de... Não é? Seja emocional, seja... Agora já nem é o QI, é o G, Intelligence. Mas há uma coisa que me intriga e falaremos outro dia, que já não temos muito tempo, mas que é... Eu entendo, todos nós temos algum tipo de preconceitos em algum momento. Os preconceitos fazem parte do teu hardware, não é? Sim. E ao longo da vida vais tentando lidar com eles e desenvencilhar com eles. E também dava que as mulheres também tinham que ir mais baixo. Esse estudo também dizia. Também, em média não, mas nos extremos, os mais altos eram homens. Nos extremos, os mais burros eram homens também. Sim, mais burros eram homens. O que faz todo sentido. Essa parte dos mais burros serem homens é fácil. Não é preciso estudo para isso. Mas o que eu ia dizer que eu entendo que certas pessoas tenham desconfiança de alguém que vem de fora, de outras culturas, de outra cor. Eu entendo isso, faz parte. Foi isso que nos fez crescer enquanto espécie. Há uma cena que é, em algumas pessoas, aquilo é uma coisa, eu já vi em alguns tipos, é quase patológico. Ou seja, há ali um ódio, e estou a falar de pessoas informadas, atenção. É complexo da picha pequena. Eu achas que é isso? Complexo da picha pequena. Eu também acho que é um bocado isso. Eu sei que há algum complexo, mas há ali alguma cena. Ou então, tipo, no caso dos racistas, eu quero levar no rabo de um preto. Tipo... Ou quero ver a minha mulher ser comida por um preto. Eu sempre que um gajo é profundamente racista, porque uma coisa é teres o teu preconceito ou até analisares socialmente... Mas sabes o tipo de gajo que eu estou a falar? Sim. Eu conheci é uma coisa física, é uma coisa... Eu já tive conversas com gajos em que estás a falar de outra coisa qualquer e a conversa vai sempre dar ao racismo, percebes? Parece que querem falar daquilo, percebes? Porque tu perceberes que... Eu digo sempre, já tive essa conversa com negros que até nem conhecia, que me abordaram por causa disso, uma vez numa festa, meio com os copos, e perguntaram, és da Braca. É tipo, então não gostas de pretos, né? E eu, curto alguns, outros não, como brancos, estás a ver? E eu fui o mais honesto, eu disse, tipo, na minha zona, a probabilidade de eu ser assaltado por um negro é muito maior do que por um branco. Mas se eu for para outro bairro, ou para outra zona que tenha criminalidade alta, que não tenha um bairro em que as pessoas têm mais dificuldades e menos oportunidades, que nesse bairro sejam brancas, é a probabilidade de ser assaltado por um branco. Portanto, é um contexto geográfico, social e económico e não racial. Claro. E houve um deles que ficou meio ofendido e os outros, porra, ser honesto, você estava lá a verdade, isso é verdade, não sei o quê. E tivemos ali uma discussão saudável sobre isso em que eu não tive paninhos quentes de dizer, porque é fácil, basta ir à esquadra e pedir estatísticas, claro. Mas felizmente tive uns pais
Eu acho que até já disse isso. Eu quando chegava a casa e era assaltado, disse, um preto assaltou-me, quando era puto. E o meu pai disse, não foi um preto, uma pessoa. Não interessa se é preto ou não. E eu sempre tive essa inteligência de perceber que eu estou a notar um padrão aqui, que é fui assaltado 10 vezes, foi 10 vezes por negros, mas isso não vem da raça. Claro. Vem de haver aqui um grupo excluído que, por acaso, neste contexto geográfico, é negro. Imagina, porque se tu vivesses... Mas se eu não tivesse esses sim, pais, sim. se eu chegasse a casa e os meus pais dissessem, pois, isso os pretos é sempre assim, como eu tinha pais de muitos amigos meus que diziam, eu podia ser profundamente racista, só por esse exemplo que eu tive em casa. Basta, por exemplo, há universidades americanas que há mais populações, são mais universidades negros. Sim. Imagina que vais para uma dessas faculdades, mas que está, não sei se é o caso, mas que está num estado onde há pobreza e crime à volta. Tu provavelmente não serás assaltado na faculdade por um negro e poderás ser assaltado por um branco a 15 km. Sim, e a única vez que eu fui assaltado com uma arma, que foi com uma seringa, foi por um banco. Mas também foi a única vez que eu fui assaltado por um branco. Mas, e a verdade é que temos que ter essa inteligência para perceber isso. Eu ia dizer Curiosamente, não havia guardas dos campos de concentração pretos. Eram todos brancos. Pois é, exatamente. Proporção. E então é preciso ver isso, é preciso também conseguir lidar com a verdade, com os factos, porque se tu disseres isto a muita gente, vão ficar todos ofendidos. Pois, eu não fico nada, é uma verdade, sim. Mas é um facto. Sim, até, mas é estranho, porque isso é ignorância, porque o que estás a falar, esse argumento que tu disseste, que falaste com os rapazes na festa, é um argumento antirracista. Pois é. Mas só por dizeres que há mais criminalidade é como um bocado como a curva de Bell, não é? Sim. Tipo, então é... Sim. És um racista, filho da mãe. Mas e o que eu ia contar? Eu ia falar disso dos racistas, eu ia fazer um espetáculo de stand-up comedy numa empresa, e num jantar de Natal, e antes disso estava cá fora, estava a beber um copo, e naquilo estava atrasado o jantar, eu estava cá, havia pessoal que me conhecia, que estava lá, e era uma consultora, eu acho que conhecia uma ou duas pessoas que já tinham trabalhado comigo, e vem um gajo falar, e começa a falar comigo. Eu não sei porque é que veio comparar a conversa aí, não sei se foi por eu ser da buraca, não sei como é que foi. Por ele ter a pila pequena. Um gajo, betinho, Sim. todo betinho, estás a ver, lourinho, de olhos azuis mesmo, claramente um betinho, a falar dos pretos. Logo com racismo, eu vi logo. E eu, mas não é... porque eram os taxistas e tinha a ver com isso. E dos taxistas serem racistas, mas não têm razão, eles mesmo. Não. Depois começou... Não, porque eles... Não é, somos diferentes, eles são inferiores. Assim, um puto novo, devia ter mais novo que eu, se calhar, mas são inferiores como assim? Estás a ver esta cicatriz aqui? Foi uma vez um preto me assaltou. E eu, mas se calhar tu é que estás a ser inferior por tomares esse teu acontecimento como estatística. Ou então estás a ser inferior porque devias ter sabido defender e não tens as capacidades. E o gajo começou coisa. E eu, era um gajo daquela empresa onde eu ia trabalhar no coisa, e eu disse, não vai haver sequer esta conversa, porque vai ficar um mau ambiente. E costumo ver, principalmente um gajo, repara, não é um gajo que vive no bairro. Eu às vezes digo isso, que é, eu se não tivesse tido uma boa educação em casa, eu tinha motivos para ser racista. Sim. Porque é fácil uma criança detectar um padrão e criar preconceito. Agora, o que eu vejo é que os racistas nunca foram a sequer assaltados por um negro, nunca tiveram conflitos com negros, percebes? Nem sequer têm isso, é só puro racismo, e por isso é que eu digo, é pela pena. Nunca entraram em casa e tinham uma mulher assumida por um negro. Exatamente, como eu tantas vezes, não é? É o Wilson, vai lá a casa. Mas, Wilson, já que vieste aqui, lava-me o carro, não é? Lava-me o carro, faz favor. Já não, que isso já é racismo. Wilson, já que vieste aqui, serve da minha garrafa de vinho e come o meu presunto bata negra. Um choro de cubano. E então eu acho que muito do racismo vem isso, porque olha, vem os videoclipes do rap com gajas boas a abanar o cu, e vem o porno com gajos com pilas brancas a foder gajas brancas, e eles ficam inseguros e ficam racistas. Portanto, acho que é isso. Ok. Para a semana então trazemos mais sexo, não é? Mais sexo. Foi profundo este... Achas? Foi profundo. Não sei. Fascismo, racismo... Temos que fazer um episódio sem assuntos sérios. Estamos a ficar muito sérios. Estamos a ficar muito sérios. Mas não achas que isto é um reflexo do estado do tempo? Do estado dos nossos tempos? E do tempo também. Está mais farrusco, não é? Está mais farrusco. Temos que fazer mais... Vamos fazer um pateta para a próxima semana. Não é pateta, de coisas mais mundanas. Ok. Já fizemos vários disso. E fizemos. Futurologias e coisas Vamos fazer isso, sim. Eu tinha aqui uma lista que podemos fazer para a semana, que é curiosidades sobre os cães. Que tem graça, não é? Porque é que os cães lambem o seu próprio rabo, porque é que cheiram as nossas virilhas e coisas do género. Porque é que quando estão a fazer cocó normalmente olham para nós, para o dono, com aquele ar que parece de vergonha, não é? Sim. Tipo... A minha não tem vergonha nenhuma. Não? Nem em casa. Não, em casa ela sabe, mas faz na mesma.
Não tem cá problemas. Mas sim, porque convidaram-me para uma marcha animal solidária em que vão milhares de pessoas com o seu cão. Sim. Aquilo passa ao pé da minha casa, já lá vi. Não, esta acho que vai ser... Eu vi uma em São Bento uma vez. E eu, tipo, gostava de ver, porque acabava a marcha, era só um cão, que era o meu. Porque os outros tinham morrido todos. Não dá. Sim, sabes que no Carnaval do Rio há os blocos, não é? E há um que é o Blocão, que é um bloco de carnaval em que as pessoas levam os seus cães. Não. Tem graça. A minha não. E que vão mascarados os cães. Vão mascarados também, sim. Vou comprar uma roupinha. O teu cão ia mascarado de Blaine, do Blaine, não é? Do Batman, não é Blaine? Não sei. Aquele do terceiro filme do Batman, que é o... Tem um cão. Não, que é o gajo mau, que tem aquela máscara. O Bane. O Bane. O teu é o Bane, tipo, vai mascarado. Born in it. Sim, vai mascarado e dá cabo daqueles gajos todos. Não aceita o Assaime, pá. É assim. Não aceita ela? Não. Epá, já tentei vários... Mas que começa-se a raspar toda e arranha-se toda, não é? Sim, e eu prefiro não fazer passar por isso. Anda sempre contra ela. Pá, os outros que andem contra ela, no cão deles. Ok. E... Porque ela, pessoas, não faz nada. E, pá, quer dizer, eu tenho muito cuidado sempre. Às vezes vem pessoal a correr, porque ela é bruta. Ela no outro dia uma senhora vinha-lhe fazer uma festinha e ela saltou-lhe. Pá, e deu-lhe com os dentes na mão, não mordeu, estás a ver? Mas é a forma de brincar dela, só que assusta, só que também... Pá, não venham a correr, mas ou seja, eu sei que ela às pessoas não faz mal. Pode ser bruta, pá, se vier uma senhora mais no dia nas escadas, pá, ela salta a cumprimentar e apesar é bruta e pode imagina, podia cair das escadas, é mais grave do que morder, não é? Mas tem que ser muito cuidado. Agora com os outros cães, ela quando se chegam ao pé, ela nunca fica muito tensa e sei que aquilo pode dar porcaria, pá, mas não andem com a cão sem ela também. Já pensaste levá-la a um treinador? Ela fez umas aulas e eu agora vou tentar fazer, porque por exemplo ela já teve com outros cães, uma vez alugámos uma casa e eu perguntei especificamente à senhora se não havia outros cães, ela não, estão presos, e depois não estavam. E havia um cão, há aqui um que aparece de vez em quando e vai-se embora, e com o terreno eu disse, mas se o cão aparece, mas é um pequenino, não faz mal. E eu, não, mas o seu cão aparece aqui, ele vai morrer. Sim. Pronto, porque eu não posso estar sempre com a cadela, eu perguntei isso especificamente, e ela, mas ele vai. E eu, pronto, tá bem. Se fosse o meu cão, eu tinha medo, não é? Vi claramente que aquela pessoa não tinha muito amor pelos cães. E depois apareceu o cão, um cão com 3 pernas, pequenino. E a minha cadela, na boa. Não era uma ameaça. Eu mal vi, agarrei nela, vi que eles estavam a cheirar na boa, larguei. Pronto, eles andavam a brincar. O outro até lhe rosnava. E ela fugia. Depois o gajo deitado na cama e ela lá a cheirá-lo. E zero agressividade. Portanto, é sempre uma dúvida. Eu acho que é mais uma questão de excitação do que de agressividade. E às vezes quando estão contra ela também ficam mais tensos. Sim, sempre. Aliás, quando vem um cão sem ela, aproxima-se, ela fica passada. A partir do momento... Ela fica passada não, ela fica tensa, só não faz nada. A partir do momento que vem o dono do outro cão e o põe entre ela, ela começa a estrabuchar. É tipo, já larguem-me que eu vou meio... mas pronto, muito bem. Mas é chato, é a única coisa que ela tem. Falta de chá, não é? Falta de chá. Já tem 2 episódios. É verdade. Próximo para a semana. Próximo para a semana, segunda-feira, e vai ser um tema giro. O episódio chama-se Super Feministas. Boa. Que são as novas super heroínas que vão cortar pizzas aí pela... quase cortar pizzas. E acho que está giro, E temos também sketches com cancro, feito com uma pessoa, com o Tiago que já esteve aqui, que tem cancro. Entrou num sketch, já está muito giro. O sketch está... É sempre bom. Está fofinho. Pedofilia e cancro é sempre a ganhar. Muito é bem. Isso. Tens alguma coisa para dizer às pessoas? Não tenho. Já disse tanto, já estive aqui 1h30 a conversar, o que é que eu vou dizer às pessoas? Já estão fartas de mim. Já agora, estejam atentos, ainda não há datas fixas, mas ainda não os posso revelar porque não há cartaz ainda, mas está por Timão BG Évora a fazer stand-up em bares, na minha tour preliminares. Está textinho novo e depois vou estar também em Vila do Rei e em Lisboa para um espetáculo solidário que vai ser, em breve, será anunciado. Para ajudar pertinhos em África. Só para vocês verem como eu sou boa pessoa. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.